Oi, gente! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Pode Mude! E hoje não estamos somente com um cenário diferente, mas eu estou aqui ao lado de uma pessoa muito especial. Chega pra cá, Paula Balti, que vai ser a nova apresentadora aqui do Pode Mude e vai dividir a mesa aqui comigo. E eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que tá por vir. E aí, Paula? Oi! Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tô me sentindo lisonjeada de estar aqui nessa segunda temporada. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bonito. E é isso, galera. Tô aqui na segunda temporada e vamos que vamos. O meu mood de hoje, eu tô, nervosa, tô tremendo. Mesmo que eu trabalhe com internet durante anos, é a primeira vez que eu vou apresentar um podcast. Tá ansiosa, amiga? Tô muito. Mas eu também tô muito feliz. Ó, meu sorriso não tá cabendo dentro da boca. Muito obrigada. E vamos chamar agora a nossa convidada? Vamos! E hoje a nossa convidada, ela é uma sexóloga. Chega pra cá, Lu Cabral, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, ter dedicado um pouco do seu tempo hoje pra gente. Seja bem-vinda. Ah, que maravilha. Muito feliz que vocês vão já reiniciar essa temporada falando do assunto tão importante. Eu sou sexóloga e também tô à frente do Instituto Rapping. E tô muito lisonjeada de ter meninas, mulheres e também com tanta visualização legal, tratando essa temática de maneira leve, mas tão importante. É uma honra e sempre vou estar presente quando vocês precisarem. Ai, muito obrigado. A gente fica muito feliz por toda essa atenção. Lu, eu vi, né? Eu tive lendo um pouquinho sobre você, eu entrei ali, vi que você se formou em educação física e que você começou a trabalhar com prevenção de crianças e adolescentes, né? Falando sobre abuso sexual. Então, assim, a gente vai começar... Tá, já logo. Já, mas é porque é um assunto que eu abordo muito no meu canal. E eu queria entender um pouquinho de como você entrou nesse mercado, o que fez te levar a falar sobre isso na internet, quando você começou, como que você... Depois sobre o Instituto também, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Ah, que delícia. Vamos lá. Eu sou educadora física de formação, 26 anos trabalhando com mulheres, com corporeidade. Então, a gente acaba tendo acesso a muita intimidade das pessoas. E sempre ouvia falar sobre as questões de sexualidade, sobre a falta de prazer das mulheres nas relações, sobre fingir, por exemplo, orgasmo, sobre ter que ter relação com o marido, aquela coisa do machismo já instaurado na nossa sociedade patriarcal, como se a mulher tivesse obrigação. Sempre me chamou a atenção esse tipo de coisa e eu tinha essa habilidade das pessoas contarem pra mim. E aí eu decidi fazer sexualidade, começar a investigar para falar de prazer feminino. Então a ideia é, nossa, por que as mulheres não têm prazer na sua relação? Porque elas ainda se sentem obrigadas a ter relação com as suas parcerias? Isso sempre me questionou. Fui fazer a primeira especialização, depois a segunda e comecei a atender mulheres com disfunções sexuais, com questões em sexualidade. E aí eu caí nos abusos. Grande parte das mulheres que tinham alguma dificuldade, tanto no orgasmo, no prazer, ou de se sentir à vontade nas relações, tinham alguma história de abuso ou violência na primeira infância ou na adolescência. E aí isso me chamou a atenção. Falei, opa, peraí, como é que eu vou cuidar da sexualidade humana na fase adulta, sendo que a base da sexualidade está totalmente distorcida? E aí eu fui fazer uma certificação sobre proteção e prevenção, que é da Leliane Rocha. Acho que hoje em dia é a única certificação que a gente tem no nosso país, que fala de como a gente lidar de maneira mais assertiva para proteger e prevenir contra abuso. E aí, gente, quando a gente entra nesse mundo e começa a ter acesso a conhecimentos realmente transformadores, você não consegue ficar calada. É muito doido porque eu fui estudar sexualidade para falar de potência feminina, de prazer, de autoestima, mas fui cair nessa violência que acaba com toda a possibilidade de prazer de uma mulher, que é passar por esse tipo de situação, e aí eu não consegui ficar calada. Falei, poxa, eu quero entender mais sobre isso e quero atuar, eu quero dar voz, eu quero estar capacitando, eu quero estar nesses lugares. E aí eu parei de lidar tanto com mulheres e comecei a trabalhar mais nessa questão de criança e adolescente, que é a base de toda a construção da nossa capacidade emocional, intelectual, e é onde os abusos mais se dão, né? Porque é legal você trazer isso aqui, Paula. A gente fala muito, e a mídia trata muito do feminicídio, né? Que também é um horror, mas que é o que sai mais na mídia. Mas a gente sabe que a maioria das vítimas, quase 72% do que é notificado, são de crianças de 0 a 13 anos de idade. Eu falo que a educação sexual, ela precisa ser começada em casa, ainda com seus pais, e é um tabu muito grande, porque as nossas mães, os nossos avós, né, falar sobre isso era muito fechado. E eu sempre falo que precisa ensinar em casa, porque quando a escola entra nesse processo de
abrir e alertar a mente das crianças é onde começa a parar os abusos. Ali na adolescência é quando começa a diminuir. Então, começa ali na infância mesmo, na inocência, né? E você tem um instituto. Como que pronuncia o nome do seu instituto? Instituto Happn. A gente falou Happn já pra dar essa conotação meio de feliz. De felicidade. Mas é o Instituto de Heróis de Proteção da Infância e da Juventude. Que bacana. E olha que foi muito doido, porque na verdade são 6 mulheres que a gente não era melhores amigas, 2 delas eu conheci na formação da Leiliane, mas com propósitos. Uma decidiu que queria fazer alguma coisa em prol da sociedade, junto com uma reprogramadora de traumas, e eu conheci uma outra pessoa também num evento aleatório, que falou que tinha uma causa social forte, e a gente se encontrou há 1 ano e meio atrás, e falou, vamos montar um instituto, uma ONG, uma OSC, na verdade. A ideia nossa era como é que a gente propaga todas essas informações. Você falou, por exemplo, de educação sexual, né? Infelizmente, ela chegou na mídia de uma maneira equivocada, né? Então, falar de educação sexual escolar, o pessoal fala, nossa, mas vão ensinar só sobre gênero, sobre orientação, e não é absolutamente nada disso, né? Educação em sexualidade, a sexualidade para a Organização Mundial da Saúde é algo muito grande. E ela é preconizada, inclusive, como uma urgência e um dever do Estado, né? Então, primeiro, acho que é bem legal a gente trazer para os seus espectadores aqui também que sexo e sexualidade são coisas diferentes. Então, quando a gente fala de educação infantil, o sexo não existe. Existe a sexualidade, né? Que é toda como eu me relaciono com os outros, como eu respeito o meu corpo, como eu respeito o corpo do outro, como eu quero receber carinho ou não quero receber, que tipo de toque é carinho, que tipo de toque não é carinho. E a gente precisa demais falar sobre isso, porque a gente vem de uma cultura que realmente a gente faz umas coisas que não faz ideia do tamanho que vai tomar. Por exemplo, eu sou mãe de 2 e eu tratava meus filhos com um beijinho, um selinho, uma forma de amor. Como é que eu, que amo, que sou a mãe cuidadora, que dou tudo, dou um selinho no meu filho e de repente se ele receber de um adulto legal, fora de casa, que dá uma balinha, que é divertido, que brinca com ele, ele vai conseguir dissociar que o meu é um amor genuíno, mas que talvez aquela pessoa seja um abuso. Então, quando a gente começa a falar sobre educação e sexualidade, a gente vai ajudando a construir saberes que são protetivos e que é desconstrução de tabu. Tem muita coisa que a gente vai mexer na nossa cultura mesmo. E Lu, quando você começou a aplicar, quando você começou a aplicar a educação sexual na vida dos seus filhos? Qual idade? Qual idade? Essa pergunta vale ouro. A gente costuma falar o seguinte, qual é a idade que eu começo a falar sobre qualquer coisa com meus filhos? Desde o ventre. Então, hoje em dia a gente fala, quando a gente tá conversando com o bebê, e é claro que assim, essa é uma forma romântica, mas a criança recebe informações, a gente já sabe, uteríneas. Então, a gente vai falando de respeito, consensualidade, desde sempre. Quando eu vou dar banho no meu bebê e eu tô lá limpando o corpo dele, eu já tô me comunicando, e eles ouvem a nossa voz. Filho, agora eu vou limpar você, porque você precisa do meu cuidado, agora eu tô limpando o seu seio. Vai dando nomes, isso é muito importante. A gente sempre tem mania de falar pichiroca, pepeca, xoxota, e isso é muito ruim. A gente não fala olho, nariz, porque quando chega na parte dos órgãos genitais, olha a pepeca, olha sei lá o quê. Eu cheguei a contar uma vez uma história de uma vítima no meu canal que o pai chamava a parte íntima dela de biscoitinho. E aí ele abusava dela, né? E ele falava assim, ai, o papai agora vai comer o biscoitinho, o papai agora... E aí ela chegou na escola assim pra professora, falando que o biscoitinho dela tava doendo, que o papai dela tinha comido o biscoitinho dela. E aí foi através disso em que eles chamaram toda a segurança, né? Chamaram a escola e foram atrás, o juizado, pra saber melhor sobre a história a fundo, e realmente esse pai foi denunciado, sabe? E aí é onde eu percebi como usar essas palavras, elas prejudicam a criança, sabe? Essa história, pai, ela é clássica, a gente usa bastante, até em treinamento, porque as pessoas não conseguem entender por que a gente dá nomes infantis e peculiares à parte íntima. Também está relacionado à cultura de como se a parte íntima fosse algo, né, proibido, mito, tabu, a gente tem que desconstruir. Quando a gente dá nome certo, vulva, vagina, a gente ajuda a perceber mais facilmente quando uma criança pode estar numa aula, por exemplo, de uma educadora muito bacana que vai falar um pouquinho sobre proteção, sobre parte íntima, e ela consegue identificar melhor. Então, quando a gente dá o nome certo, fica mais fácil a gente identificar mais rápido alguma coisa de abuso, porque esse exemplo é clássico e é bem por isso que a gente tem que falar os nomes corretos. Eu acredito que os pais não falam o nome correto, até porque eu acho que é um tabu, né? E eles acham que estão falando de sexo. Exatamente. Aí eles vão e acham fofinho. Aí vamos chamar de piu-piu.
Eu Tipo acredito isso. que os pais não falam sobre educação sexual com os filhos porque eles têm medo de tirar a inocência dos filhos. Eles acreditam que falar sobre isso é antecipar um assunto que eles vão aprender no futuro. Só que não, tá prevenindo, tá cuidando. E é exatamente eles que têm que falar sobre isso com os filhos mesmo, né? Quando não são eles que estão praticando a violência, né? Agora você falou duas coisas fantásticas, Pá, porque a gente tá aqui, inclusive, num canal de uma pessoa que tem grande visibilidade, que já tá trabalhando com isso. A gente é engraçado que as pessoas acham que educação em sexualidade é antecipar. Primeiro que, assim, hormônios sexuais, eles se dão em algum momento, em qualquer lugar do mundo, vai se dar na adolescência, né? Então, enquanto a gente não tem hormônio sexual, qualquer comportamento não é sexualizado. Ou tá reproduzindo a criança, ou é uma descoberta. Então, a criança tocar nas partes íntimas é normal? Depende da idade. É assim que ela descobre o mundo, né? Através de eu me tocar, de eu sentir. Pode ser gostoso? Claro. É uma parte que tem sensações erógenas, sensações gostosas, mas para a criança é uma cosquinha. Não é, por exemplo, uma manipulação masturbatória. Salvo que ela esteja sendo exposta a vídeos, conteúdos inapropriados. Então é importante a gente entender também comportamento típico e atípico da criança. Agora, olha que loucura. As pessoas acham que falar de sexualidade está antecipando. Mas, infelizmente, hoje, o Brasil é o segundo país que mais usa internet. Que bom! Mas, por outro lado, a gente tem a responsabilidade, e eu acho que você traz isso de uma maneira brilhante. Porque quando a gente costuma falar assim, você coloca teu filho de 3 anos na Avenida Paulista meio-dia, sexta-feira? Mas a maioria dos pais deixa ele num joguinho, que eu não vou citar nomes, mas com a internet aberta e deixa seu filho lá exposto a milhares de criminosos e abusos. A gente precisa entender, de uma vez por todas, que assim, onde tem criança e adolescente, tem criminoso. Nem sempre o abusador é abusador, ele é criminoso, ele quer vender aquilo para justamente fazer dinheiro. Isso é um fato, isso é real. Então, como é que a gente usa toda essa potência da internet de maneira positiva? Às vezes você tem desconforto de falar de um assunto, usa um vídeo. Tem vários vídeos legais para falar sobre corpo, sobre toque bom, toque ruim, de acordo com a faixa etária, disponível na web. Então, se você não consegue criar essa ambiência tranquila e natural, aproveite, faça vídeo, use os vídeos, use desenhos e vai trazendo essa temática de maneira leve e natural. Agora, como é que a gente faz isso? A gente precisa estudar, né? Sim. É aquilo que a gente falou, as pessoas vão ter filhos e essa é uma educação que não dá mais pra gente protelar. A gente tá num momento que a gente fala assim, se você não educa, alguém tá educando. Né? As crianças, minha filha foi alfabetizada, meu filho na pandemia. Então eles tiveram que sair de um joguinho inocente para já estar usando as mídias para começar a alfabetização, porque a gente ficou dentro de casa. E ali, a margem deles, né, o acesso a esse mundo é muito rápido, né? O avanço que eles deram. A gente sabe hoje que em qualquer lugar do mundo, o consumo por pornografia é a partir de 12 anos. Gente, consumo. Não, eu não tô falando de acesso. O acesso é bem antes. Mas começar a consumir sobre isso, então... O interesse, né? O interesse do adolescente em começar a pesquisar por si só, porque o corpo dele tá começando a ter reações, isso. né? Que meu pai falava assim pra mim quando eu era criança. Minha filha, você vai beijar um garotinho, o seu corpinho vai esquentar, você vai sentir... Isso se chama tesão, entendeu? Mas isso não significa que você precisa aflorar, que você precisa antecipar, que você precisa deixar com que ele toque no seu corpo. É normal. É uma vontadezinha de ficar junto e tudo. Quando você crescer, aí sim você vai conseguir acessar esse calor que você sentir de uma forma verdadeira. Mas calma, viva a sua infância. Você vai ser criança só uma vez na vida adulta pro resto da vida, entendeu? Você teve educação sexual. Eu tive educação sexual. Você teve educação sexual. Olha que forma bacana de falar com jovens. Você deu um exemplo básico. Eu trabalho muito também com grupos de adolescentes. Adoro adolescência, porque na verdade a adolescência é uma fase de potência absurda e a gente tem que sair desse lugar de falar que é aborrecente. Só é aborrecente quando a gente não viu aquele filho do jeito que ele é, né? Viu aquele filho idealizado e esqueceu de olhar para aquela pessoa que existia. Mas é justamente isso. Você dá informações em sexualidade reais. Fala, é natural sentir, é bom, vai ser bom quando for o momento certo, com a pessoa certa, quando tiver tudo ok. Você tinha dito quando a gente começa a educação sexual, começa desde sempre, pedindo permissão para tocar no corpo, mostrando que você tá fazendo aquilo porque ele ainda não tem condição. 1 ano e meio, 2, você vai dar banho, fala, a mamãe agora vai te limpar porque você ainda não consegue. Assim que você conseguir se limpar sozinha, é uma região importante e especial, íntima, que diz respeito a você. Por isso que é tão importante que você saiba limpar sozinho. Você vai dando esses nomes. Olha, não vamos dar carinho, gente, em lugares que não é para receber carinho de adulto. Verdade. Ou de qualquer abusador, né? A gente tem muitas camisetinhas, vou até dar essa dica, é bem legal, essas camisetinhas de paetê, que as menininhas adoram, que você passa a mão de um lado. A maioria dos desenhos são aonde? Geralmente na região do seio. E aí a gente vê, olha que lindo, assim fica prata, olha aqui fica rosa. Não é legal. Até essas blusas
existem, assim, pesquisas que falam, poxa, por que aí, né? Por que nessa região e não numa outra região que não seja o seio? Então a gente precisa educar nossos filhos, assim como a gente fala, olha, senta direito, não cospe, come de boca fechada. A gente vai falar sobre parte íntima, né? Quando essa criança estiver se tocando, fazendo esse autotoque de descoberta, você vai falar, filha, lembra o filho, lembra que a mamãe falou como o seu pênis é uma região tão importante, íntima, que só diz respeito a você, por isso que a gente usa cuequinha, na praia a gente usa sunga. Quando você estiver fazendo esse toque de descoberta, filho, é um momento seu, num lugar privado, num lugar que você tá tranquilo, depois de um banho, é uma região que precisa de uma higiene melhor. Você pode dar um exemplo, por exemplo, pra gente limitar um pouquinho o acesso. Tem criança que começa a gostar e quer ficar se manipulando muito. Como é que a gente limita? Fala, filha, faz de repente uma bochecha. Espreme aqui. Você consegue? Ah, consigo. Agora põe o dedo dentro do olho. Não, mãe, não consigo. Não, põe, tenta colocar, não consigo. Machuca. A região íntima também é especial. É uma pelezinha diferente. Olha que informação básica. Então, assim, não dá pra você ficar toda hora mexendo, porque vai machucar. É especial igual é o olho. Então, depois que você toma banho, que você estiver tranquilo na sua cama, você pode fazer esse toque de maneira tranquila. Se você educa, essa criança não vai ter necessidade de estar a todo momento mexendo ali. Quando isso fica disfuncional, que é essa necessidade exacerbada, a gente tem que olhar para aquilo. Né, o que está acontecendo na vida daquela criança, naquela ambiência, que ela precisa se manipular tanto. Porque geralmente eles não têm aquele foco voltado tanto no toque de descoberta. É só uma fase em um momento. Então é importante a gente também trazer esse conceito que é natural, que é tranquilo. E aí quando a gente dá essa resposta assertiva, a gente também acaba fazendo o quê? Influenciando na sexualidade do adulto. Ao invés de falar, não põe a mão aí, não toca, não, olha que coisa feia. Quando você fala isso, você está bloqueando, limita. E aí quando essa mulher, por exemplo, vai para a fase adulta, ela tem dificuldade de ter prazer, de ter um orgasmo, de se soltar. O impacto daquele não senta assim, fecha a perna, vai impactar numa sexualidade mais fluida na fase adulta. Lu, você pegou num ponto muito importante, que as pessoas acham que os pedófilos só tem por aí, né? Tipo, não existe pessoas criminosas tentando usar o conteúdo do seu filho. E quando ele está exposto a telas, né? Isso pode chegar a acontecer. Como hoje em dia, na Deep Web, acho que é o maior crime que existe é pedofilia. Uhum. Então, tipo, você não vai ver às vezes na internet normal, mas eles estão vendendo lá na Deep Web. Sim. E as pessoas às vezes nem sabem o que é Deep Web. Elas não entendem. Muitas pessoas nem sabem que existe essa parte obscura. E os policiais, né, eles têm muita, assim, como é que fala? Tipo, dificuldade de combater esse tipo de crime, porque é o que mais tem. Não é matador de aluguel, não é nada, gente. Não, na Deep Web, o maior é pedofilia que tem. E você falou uma coisa tão importante, e olha como a gente vai aprendendo, né? A gente fez um congresso do Instituto Rap em Natal, o mês passado, foi muito legal, e a gente teve umas palestras de, por exemplo, o André, que fala de crimes virtuais, ele tá bem relacionado com pedofilia, uma fala, eu nunca tinha percebido sobre isso. Por exemplo, eu sou uma mãe que expõe meu filho nas redes. Eu ainda não consigo não colocá-los ali. A Sheili, que é uma mulher também que fala muito bem sobre esses crimes, ela fala que a gente não deveria de colocar a criança. Por quê? Porque a inteligência artificial e os criminosos manipulam as imagens. Então, hoje, a imagem, por exemplo, que mais vende são imagens de crianças fazendo exercícios, sabe? Espacate, abertura, é algo que tem muita lucratividade. Então, sua filha tá lá no balé fazendo um movimento totalmente inocente, você posta ou faz uma abertura, isso... Eles vendem por valores exorbitantes, e aí a inteligência artificial consegue tirar, às vezes, aquele bodyzinho, alguma coisa que a criança tá, e coloca aquela criança de maneira nua. Então, não é sobre você tirar a infância da criança, mas uma vez que você libera, ou se você não liberar, ele vai ter acesso à internet, estamos em 2024, acabou. Você pode até não liberar, na escola vai ter, a amiguinha vai ter, não tem como criar o filho nessa bolha. Então, nós precisamos proteger e prevenir e nos antecipar, porque só assim a gente vai conseguir livrar-os que eles entrem nessas estatísticas horrorosas. Então, por exemplo, quando a gente expõe... Ele deu um exemplo que eu nunca tinha pensado nisso. Eu tento não colocar imagens, por exemplo, do nome da escola da criança. Vamos supor que você não coloque imagem. Aí seu filho estuda no colégio X e você tá lá assistindo o canal lá no Instagram da escola e aparece umas crianças brincando num dia do evento, no dia do índio, por exemplo. Aí você vai lá e comenta, nossa, esse dia foi linda essa dança. Você só comentou no Instagram da escola. Os criminosos daquela região, por exemplo, que você mora, estão ali atentos. Entraram no Instagram, viu que eu comentei. O meu Instagram é aberto, eu trabalho com ele. Entrou no meu Instagram, viu imagens dos meus filhos. Já associam que os meus filhos estudam naquele colégio. E aí ele tá, de repente, fazendo ali ele tá ali conectado para pegar quem tá online em algum jogo online.
E ele joga naquela região, ele sabe que tem 2 ou 3 escolas particulares, ele já sabe o nome, ele já entrou na minha mídia ou na sua e viu que é aberto e viu onde ele estuda e começa a se passar por uma criança de 11 anos que tá jogando, né? E às vezes eles demoram, gente, de 6 a 1 ano pra aliciar. Mas vamos supor que ele entra lá, olha, jogo, tal, não sei o que, eu moro na Zona Norte. Nossa, eu também moro. A criança tá lá, inocente. Eu estudo no colégio tal. Nossa, eu também, de manhã. A criança vai dando informações e ele vai construindo. Aí ele já sabe meu nome, sabe? Óbvio que ele confirmou que meu filho está naquele colégio, porque eu não ia comentar no colégio do seu filho. Eu ia fazer um comentário no colégio dos meus filhos. Ele já tem toda essa perspicácia. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente expõe, ou pelo menos saber falar isso pros filhos. Outro dia eu tava 4 amiguinhos dos meus filhos de 10, 11 anos, e eu falei sobre isso proposital. Eles estavam lanchando ali em casa, e eu, gente, vocês sabem que tem umas pessoas muito malucas, com uma cabecinha tão doente. E eu comecei a expor isso pra eles, porque eu sei que eles jogam online. E eles falaram, nossa, tia, é sério? Eu falei, é sério. Você vê como, por isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Vocês não podem falar aonde você faz futebol, aonde você estuda. Tem que tomar cuidado. A gente nunca sabe se quem tá jogando do outro lado é um amigo, é uma criança, ou é uma pessoa ruim, maldosa. Você não precisa falar, né? Um pedófilo, criminoso. Exato. Mas você pode falar uma pessoa maldosa, ruim, com um coração ruim, com uma cabeça ruim. Meu pai me explicou o que era estupro com 8 anos de idade. Olha, eu confesso pra você... Ele foi bem assim. Primeiro ele me explicou o que era o sexo, o que era uma criança, como que o espermatozoidezinho sai, vai lá no var. Ele me explicou como um homem e uma mulher se amam, escolhem ter um filho. Aí depois dele me explicar como era isso, agora eu vou te explicar o que é o ato mesmo do estupro. E aí ele foi bem esculachado assim comigo e eu fiquei... Foi um baque pra minha mente. Na hora, eu fiquei assim, do que o meu pai tá falando? Juro, mas aquela informação ficou aqui. E qualquer coisinha que eu sentisse que me colocasse na situação que o meu pai me explicou, eu já tinha um bloqueio. Eu já não permitia. Sabe? Então, eu sinto que foi uma forma dele me proteger. Cuidar. É porque os meus pais são separados, né? Inclusive, você é mãe solo. Não, sou casada. Você é casada. E o seu marido tem também essa participação de comunicação com os filhos ou ele deixa tudo pra você? Olha, tem pequena, né? Como a gente costuma falar que casa de ferreiro, mas na verdade eles estão tão habituados a me ouvir falar, porque eu tô gravando uma live às vezes em casa, ou eu tô atendendo online às vezes, e eles estão habituados a me ouvir falar sobre sexualidade, sobre proteção. Então parece que eles nunca fazem aquelas perguntas que eu adoraria que eles fizessem. Eles não fazem, mas eu tô sempre me comunicando. Eu acho que ele se sente também mais seguro com a minha fala, né? Porque a gente tem desconstrução, né? Mesmo eu sendo mais tranquila, eu também tive educação da forma que ela podia dar. Isso que seu pai fez foi tranquilo. Se você falar pra mim, poxa, foi correto ele falar com 8 anos... Tem como a gente falar a mesma coisa de maneira diferente pra criança de 8 e pro pré-adolescente de 11. Então, assim, isso também é conhecimento, só que ele não tinha. Ele fez do jeito que na época que ele te educou, não era tão fácil a gente ter um podcast de alguém falando sobre sexualidade. Aliás, não tinha, né? Então, assim, ele já foi visionário demais, sem ferramenta nenhuma. Agora, hoje a gente tem ferramenta. O mais triste é pegar você, por exemplo, que já é mãe, que tem visualização, que tá aí na internet, e fala, cara, eu quero falar desse assunto sim. Isso faz sentido, porque são seres humanos, o meu filho tá inserido nessa sociedade, eu quero dar voz a que a gente construa um lugar diferente pra gente estar. E a educação, essa é a ponto-chave. Claro que com 8 anos, você poderia ter falado, ele pode falar que tem pessoas maldosas, tal, você pode ser um pouquinho mais doce na fala, mas não pode deixar de negar informação, ainda mais quando a gente coloca num clique, né? Então, eu costumo falar, quando a criança pergunta sobre sexo, qualquer coisa, você tem que falar do nu. Porque qualquer clique que ela colocar lá, aliás, eu costumo falar pros pais, você já pesquisou palavras infantis na web? Nossa. Tipo pichiroca, xoxó, os nomes que a gente dá pra bilauzinho. Aparece coisas terríveis. Aparece em canais pornográficos. Nunca pesquisei. Quase nunca. Eu acho que eu tive raras palestras que eu fiz onde os pais já tinham feito uma busca. Falei, isso com filhos de 6, 7 anos. Falei, então coloca aí uma palavra infantil. Cai no conteúdo pornográfico mais esdrúxulo e é aquilo que ele tá olhando e tendo como referência de sexualidade. Então, se a gente não falar que é uma coisa boa no momento certo, quando tá no tempo certo, que é bom, que é prazeroso, que é feito com amor, que quando a gente chegar no momento certo a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Se ele não tiver essa base, essa referência em casa, alguém está educando e são esses canais. Então, eles pesquisam, eles buscam. E outro detalhe, mesmo que eles não vão atrás, os criminosos chegam até eles. Hoje a gente coloca, desenho da Peppa, se você deixar ali rolando lá na sua TV, às vezes aparece a Peppa
com umas cenas que você fala, não pode ser, né? Já aconteceu isso, de você tá numa rede tranquila, num desenho infantil e aparecer aquele desenho fazendo coisas horrorosas. Então é muito triste, a gente precisa estar atento. E como que aqui a gente tá atento? Prevenindo, educando, falando, antecipando, como qualquer outra coisa que a gente fez com os nossos filhos. A gente não esperava cair todos os dentes e falar, agora você escova o dente, tá vendo como é ruim ficar sem dente? Agora vai lá escovar o dente. Educação e sexualidade é isso. Prevenir, né? Como você poderia falar para uma mãe hoje em dia para ela, tipo, prevenir sobre abuso dentro da família? Intrafamiliar. Você falou uma coisa fantástica. Infelizmente, as pessoas, você falou do pedófilo, né, que a gente acha que é aquele monstro, mas a gente sabe que 85% dos casos que são notificados, gente, só 10% dos casos são notificados. Isso tudo é pesquisa, inclusive tem a SaferNet que está disponível para todo mundo, qualquer dado, informação está sempre atualizada sobre estupro, sobre abuso, está lá disponível para qualquer pai, mãe, qualquer pessoa. 85% dos casos de vítimas em abuso são da ambiência familiar. É muita coisa. Então, assim, o pedófilo não é aquele monstro que aparece na esquina que vai dar o doce. Não é só aquele. Infelizmente, é aquele que tem contato, que tem ambiência, que tem facilidade com aquela criança, aquele vulnerável. Por que que são cada vez crianças mais novas? Porque até você disse, são mais inocentes, mais vulneráveis. Quando você vai perceber que você está numa situação assim, já causou muitos danos. Mas o que é importante também a gente falar? Dentro do nosso instituto, nós temos 2 reprogramadoras de traumas. O trauma mais difícil da gente tirar da nossa vida, da nossa mente, qualquer pessoa que estuda neurociência sabe, é o trauma de abuso sexual. Né? Então você pode perder pai, você pode passar por várias questões muito traumáticas, mas o que mais aflige, o mais difícil de tratar são os traumas em sexualidade, né? São os abusos. Olha como é importante a gente falar sobre isso, do que deixar isso continuar acontecendo. E a grande maioria é de convivência da família? Porque a gente precisa desconstruir uma ideia. As pessoas acham que abuso tá sempre associado à violência física, à dor, e nem sempre. A grande maioria não. Então, às vezes, é uma manipulação, é um carinho, é um toque, que pode, inclusive, ter sido gostoso, porque a gente é um corpo cheio de terminações, milhares de terminações nervosas. E quando a gente precisa falar sobre isso, porque a vítima sempre é vítima. Isso acho importante a gente declarar, né? Nunca é porque ela estava de rosa, porque ela estava com o abdômen de fora, porque o short estava curto. Ele era abusador e criminoso. A vítima é vítima e ponto final, sempre em qualquer circunstância. Eu falo lá no meu canal, por conta das histórias que eu recebo, que seria 90% dos casos, de 7 anos fazendo esse trabalho, foi muito raro encontrar histórias de tipo, eu tava passando na rua e um cara me puxou e me assediou e abusou. Assédio não, abuso físico, né? Porque o assédio, infelizmente, em qualquer lugar, em todos os dias, é corriqueiro isso. Infelizmente, é comum. Não é normal, mas é comum acontecer. Mas o fato mesmo da agressão física, ela tá super vinculada à família. Quase sempre, eu nunca leio casos do ato mesmo físico ter vindo de fora. É sempre de dentro, de um tio, de um vô, de um irmão mais velho, né? Um vídeo mais 18 que mostra, tudo começa com um toque, um senta no meu colo, um vamos brincar de cavalinho. A pergunta que eu faço é, como uma mãe pode identificar os sinais? Como que eu consigo identificar que essa pessoa pode ser um perigo para o meu filho? Então vamos lá. Primeiro assim, as crianças, elas elegem várias formas de se comunicar com a gente, mas elas vão escolher as palavras como o último recurso. Então uma grande coisa que acontece é alguma mudança de comportamento repentino. Então, de vários aspectos, tanto escolar, então de repente a criança gostava muito de ir para escola, começa a não gostar de ir ou fica triste. Aspectos alimentares, gostava de comer muito e para de comer, ou o contrário, comia muito e agora não quer comer. Por quê? A vítima começa a associar que de repente aquele corpo foi o que atraiu. Então, se eu sou muito cheinha, eu quero parar de comer porque eu quero sumir, eu quero morrer, eu quero me esconder. Ou então, se eu sou magrinha, agora eu vou comer e vou engordar, porque daí eu vou me enfeiar e não vou ficar mais atrativa. Ela não vai ter essa consciência, não no nível de consciência como nós estamos falando aqui, mas inconsciente eu começo a fazer isso. Automutilação é uma coisa que a gente começa a perceber, o silêncio, esse quietamento, fica mais quieto, mais reprimido, começar a ter notas ruins, ter comportamentos agressivos. A gente precisa estar atento porque, geralmente, eles vão trazer esses sinais de alguma forma, através de desenhos. Agora, o que acontece? Por isso que você falou uma coisa interessante. É mais difícil a mãe ou a vítima, ou a família identificar? Não é que é mais difícil. A gente tem uma cultura triste
de que na grande maioria das vezes, essa mãe, ela depende financeiramente, né, do abusador, ou então ela tem medo, ou é primo, ou é um tio, ou é o padrasto, ou ela tem vergonha, porque ela acha que ela falhou como mãe para educar a filha, né? Então, assim, a gente desconstruir e tirar essa culpa da vítima é fundamental, porque, assim, ninguém é culpado, o culpado é o agressor, né? E esse agressor, como a gente fala da ambiência familiar, nem sempre é doentio, porque a pedofilia é um transtorno, é uma doença. O abusador, ele gosta da circunstância. Então, ali tá fácil pra mim, a presa tá mais fácil. Ele não vai numa pessoa que vai conseguir se defender, né? Então, é uma cultura de consumo do corpo infantil e dessa mulher. Meninos sofrem abuso? Sofrem, mas as mulheres é uma grande maioria. O que a gente precisa desconstruir? Essa cultura de que o nosso corpo tá disponível pro homem. A gente começou esse podcast falando que eu fui estudar de prazer, né? E existem milhares de mulheres que estão em relações de casamento, relações longas, e que elas sentem que elas são obrigadas a ter relação. Porque é meu dever, eu casei com ele, é meu marido, eu tenho que, né? Então, enquanto a gente estiver nessa cultura de que eu tenho que oferecer meu corpo, eu tenho que estar disponível para você, mesmo que não seja bom, mesmo que você que eu não esteja excitada com prazer, se a gente não mudar essa cultura, as violências e abusos desses corpos não vão mudar, né? Quando a gente fala lá do caso lá do Marajó, eles acham que é normal, que é natural. Você, né, tá lá disponível de 7, 8 anos. Essa é a cultura, eu nasci ali, né? Pode ser uma loucura pra gente daqui, mas imagina a criança que nasce nessa situação. Ela vai achar que é comum. Nasce de um abuso, né? Ela vê o abuso. Isso foi perpetuado de geração em geração. E o que foi ensinado foi isso. Então, é o certo. E muitas pessoas recebem até pagamento, né? Em troca disso, e realmente é complicado. Então, assim, como é que a gente faz pra essa mãe? Essa mãe viu a mudança, viu a tristeza. A criança vai se comunicar, gente. A criança sente desconforto, até no toque, né? Assim, ela sente que tem alguma coisa estranha acontecendo com ela. É muito notável o abuso na primeira infância, gente. É algo muito doloroso, é tão cruel, porque não tem como ter uma manifestação não verbalizada, né? Mas de comportamento vai ter. Eu já presenciei situações, que eu não sei se teve abuso, né? Mas da criança não querer ir na casa e a mãe forçar. Sim, você tem que ir lá, porque é sua avó, é seu tio, é não sei quem. E a criança não quer estar lá e a mãe força, porque são parentes. Então, eu acho isso tão absurdo. Ou força a beijar, né? Força a dar um abraço. A gente tem que observar essas coisas. Também. O adulto, quer ver uma coisa disfuncional também, que você falou que é interessante ficar atenta? Geralmente, abusadores, as crianças têm alguma afinidade. Ele gosta de brincar. Tá todos os adultos, de repente, conversando, o cara tá lá, ou, né, ali no chão. Não que todo mundo que adora brincar com crianças são abusadores, gente. Mas, assim, estamos em uma ambiência onde toda vez aquela pessoa gosta de estar ali entre as crianças. A gente tem que observar. Eu li uma matéria uma vez que falava que, inclusive já até falei no meu canal, que quando um adulto, ele também tem o hábito de pegar essa criança e tirar aquela criança ali, por exemplo, tá todo mundo aqui na sala, ele tá aqui brincando, ok. Mas a partir do momento que ele pega essa criança, vamos ali dar um passeio, vamos dar uma volta, vamos ali no mercado comigo, e ele toda vez fica tentando tirar a criança de perto do pai, pode ser um sinal, sabe? Por que toda vez que ele vai brincar com o meu filho, ele quer levar o meu filho pra lá pra área pra brincar com ele? Quer levar o meu filho pra um outro lugar, pra um outro espaço que tá... E aí a mãe e o pai ainda... Ai, graças a Deus. Ele é tão legal. Ele é legal. E acaba não percebendo que isso pode ser o sinal a ser identificado. Uhum. Deus, se você pode brincar aqui, por que você tá brincando lá? Brinca aqui, né? Deixa eu ver o que vocês estão brincando. E isso poderia realmente ser um sinal? Poderia. E isso foi bem legal o que você falou, porque a gente, às vezes, tem crianças também que... desce lá no condomínio, fica todo mundo lá embaixo. Gente, criança e adolescente tem que ser assistido. Né? Então, nossa, meu filho ficou o dia inteiro lá embaixo, que maravilha, ele tem vários amigos. A gente precisa saber quem é que tá lá embaixo, quem que é esse lá embaixo, quem são essas pessoas, porque às vezes também essa relação abusiva vem de crianças maiores, de adolescentes, e vai provocando microtrauma se você não educar. É interessante essa fala nossa, porque assim, infelizmente, gente, na nossa cultura, onde a mulher sempre foi o de servir e o corpo tá disponível para esse homem, para esse patriarcado, se a gente não falar disso abertamente, nem eles conseguem identificar que aquilo é ruim. Não. Vocês acreditam? Os homens não fazem ideia. Às vezes eu faço palestra, até em empresa, já vi senhor chorando que não fazia ideia de que, de repente, ter aquele tipo de brincadeira
é algo abusivo. Um toquezinho, um beliscãozinho no bumbum, tapinha no bumbum da criancinha. Mas eu faço isso, mas sem problema nenhum. Tá na nossa cultura enraigado de que eu posso dar um tapinha no bumbum da criança, que a criança senta aqui no meu colo, tá tudo bem, né? Isso vem de padrões culturais que a gente tem que desconstruir, né? Por exemplo, a gente tava falando lá do começo da primeira infância, os avós e nós, adultos, a gente tem aquela mania de dar aquele cheirinho, quando é bem bebezinho, o bumbumzinho, ai que bumbumzinho cheirosinho, ai olha essa pitolinha, que coisa linda. É natural, era uma coisa que a gente fazia sem nenhum preconceito. Então imagina um outro senhor que não tem nada a ver com a sua família fazendo isso. A criança vai receber como tranquilo, ela vai achar que é normal, que é comum. Sim. Então a gente precisa falar de desconstrução do que a gente imaginava que é um padrão repetitivo. A gente tem que dar carinho onde pode receber carinho. E Lu, você acredita que, por exemplo, para uma criança ou um adolescente, porque existem casos também de adolescentes que acabam assediando crianças. Todo mundo ali é uma criança assediando uma outra criança. Uhum. Você acredita que pode ter sido uma influência vinda de uma mãe também, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela brinca muito que o filho dela é pegador, que ele vai passar piroca em todas as meninas. Você acredita que ele pode ser um futuro abusador por conta dessas brincadeiras da mãe, de ficar colocando a masculinidade dele acima, falando que ele vai ser fodão, que ele vai ser o pegador? Pode se tornar um abusador no futuro? Pode. Você falou uma coisa interessantíssima. Por que é imprescindível a gente quebrar o ciclo de abuso de uma vez por todas? Gente, já tá mais do que explicado. Uma vítima de hoje é o abusador do futuro. Isso é triste, mas eu aprendi também a duras. A pessoa, mesmo que passe anos, então se a gente não quebra, se eu não vou lá, a criança que é vítima, a gente pode tratar traumas qualquer idade, viu, gente? Então, nossa, minha filha é pequena, eu descobri que ela teve uma situação, o que eu vou fazer? A vida dela tá perdida? Não, vamos cuidar. Tem terapias, tem como fazer isso com as pessoas que sabem lidar com isso e reprogramar aquele trauma, tirar aquela emoção daquela situação de dor para uma outra. Isso existe, funciona e deve ser feito, justamente para que a vítima de hoje não seja o abusador do futuro. Então, crianças que são expostas, você falou uma coisa perfeita do ambiente, né? É a mesma coisa que bullying, cyberbullying. Mesmo a vítima do bullying ou quem é o agressor do bullying, ele vem de uma ambiência de bullying. Na casa dele, com certeza, alguém fica falando alguma coisa, você gordinha, como você é narigudinho, ou então, ou são pais que sempre estão em situações de vítima. Então, o nosso comportamento vai dizer muito sobre os nossos filhos. Com certeza, essa mania de provar ou pode dar uma ojeriza à sexualidade ou hipersexualizar uma pessoa. Então, o pai que antecipa, que vai levar o menino, agora você já tá na hora, coloca ele dentro de uma casa de prostituição, sem que ele tenha a maturação dele pessoal. Tem meninos que, de repente, vai desenvolver, porque a gente fala em adolescência da maturidade, da maturação física, né? Com 11 anos, meu filho, com 11 anos, ele beijou na boca, gente. Eu vi a foto e ele é grande, ele já tem pelos desde os 9 anos, a maturação dele é maior que alguns meninos de 11. Obviamente, os hormônios sexuais dele virão mais cedo do que alguns outros meninos. E aí, quando os hormônios sexuais vêm, já é um outro papo. Realmente, isso já veio. A gente tem que estar atento a como que cada corpo vai reagir. Mas isso é uma tendência que realmente existe. Se você ficar toda hora forçando a sexualidade de alguém, você pode criar um afastamento. Então, de repente, ser aquele menino ou aquela mulher que não suporta, ou aquele que vai realmente ter, não compulsão por sexo, mas de repente ser hipersexualizado de maneira equivocada. E por isso que a gente fala tanto hoje, todo mundo falava, nossa, a dancinha da garrafa antigamente não me fez mal nenhum, e a gente fala algumas dancinhas sobre erotização, assim, infantil, né? Então, assim, uma coisa é adolescente tá lá, fazendo algumas dancinhas que vão pra moda. Algumas crianças de 6, 7 anos, é a gente que tem o dever. Às vezes a mãe vai lá e fala assim, mas é o jeito dela, ela tá dançando assim. Oi? É o jeito dela. Se você colocar num armário um monte de doce e dar aquilo pro seu filho, ele vai comer, mas se você não colocar, ele não vai ter acesso. Né? Então, assim, a gente tem que chamar pra gente a autorresponsabilização, sim. Né? Por que essa dança tá tão assim? Minha filha gosta de pôr roupa justa, tal, eu me visto assim, mas eu tenho que controlar. Falar, filha, esse shorts tá muito apertado, tem que ser um shorts mais confortável, mais larguinho, porque você ainda é criança, tem que ser... Você vai dando norte, educando. A gente não fala pros nossos filhos escolherem sobre dormir ou não, sobre comer ou não. Por que a roupa, de repente, a gente coloca e permite essa roupa, esse adultezinho? Isso a gente tem que entender sobre erotização e adultização precoce. É prejudicial para a criança, sim. E você acredita que uma criança, desde bebezinho, no mesmo quarto com os pais, que estão praticando o ato sexual, pode inconscientemente ir prejudicando ele também? Uma criança que presencia, seja às vezes um
um barulho na cama, seja ele ver aquilo, mesmo que ele não entenda o que é, mesmo bebezinho e pequenininho, o ato sexual no mesmo quarto pode ser prejudicial? Pode, você falou uma coisa que isso a ciência já comprovou, de que ouvir som, eles não conseguem entender que aquele som é de prazer ou não, que aquele ato, aquela cena, né, não tem condição de entender o que é aquela cena. Isso pode provocar, sim, muitos distúrbios sexuais no futuro, sim. Por isso que é tão importante, vamos aproveitar também, né, que eu sou educadora e sou sexóloga. Eu costumo falar muito, o que a gente faz, os casais fazem então? Eles têm que ter um momento de sair fora da situação de casa, né, porque você fala assim, poxa, às vezes você mora numa condição que não tem escapatória. Sei lá, você mora em 2 cômodos, um apartamento muito pequeno, você precisa de rede de apoio. Poxa, você tem 2 amigas, você tem filho, você é minha amiga, olha, esse sábado, então você pode ficar 3 horinhas, 4 horinhas com meu filho, você pode, quem não tem acesso a uma babá, ou não tem uma rede de apoio familiar, combina com algumas amigas, com a mãe da escola que você confia, que você gosta. Alguma coisa o casal tem que fazer para ter um momento onde ele possa se libertar pros seus prazeres, sem essa preocupação de voz, de áudio, de cena do meu filho para que realmente continue essa sexualidade do casal, mas fora dessa ambiência familiar, porque existe sim um comprometimento de crianças que ouvem, que vejam, que assistam esses conteúdos. Muitos pais, eles acham normal ou até que a criança não tá vendo por estar praticando o ato e a criança tá dormindo ao lado. O que você acha disso? Então, é isso que a gente falou, não faz ideia. As pessoas em sexualidade querem negar os conhecimentos, né? A gente tem essas informações, a gente tem também disponível na web, mas o consumo de informações relacionadas à sexualidade, as pessoas não vão muito atrás, né? Isso que você falou é uma coisa que é científica. Então, assim, eu preciso entender, poxa, isso vai prejudicar a mente do meu filho? Pode prejudicar. Tem criança que pode passar ilesa, mas tem algumas que pode dar vários gatilhos quando ela for vivenciar. De repente, eu vou até dar um exemplo, um vaginismo. Quando ela começa na prática sexual, ela sente muita dor ou não consegue receber, por exemplo, uma penetração. Pode estar associado a alguma imagem que ela viu lá na infância, o que ela ouviu, e que quando alguém toca no corpo dela, ela contrai e aí não consegue relaxar para ter uma relação prazerosa e satisfatória. Pode acontecer. Tanto que, às vezes, em sessões, você vai descobrir isso lá na infância. A pessoa não passou abuso, nada, que você não conseguiu acessar. E foi uma experiência ruim, ou uma imagem que ela viu, um filme, que pode ser que para uma criança não aconteceu nada, mas para aquela causou algum trauma, essa é uma emoção que ficou lá gravada no cérebro. E aí, quando alguém toca no corpo dela, ela sente aquilo e contrai todinha. Olha como isso leva pra frente. E com informação e conhecimento, a gente pode minimizar esses danos aí no futuro. Verdade. Eu passei por muitas situações que vocês citaram aqui na mesa, né? Por isso que eu fiquei um pouco mais quieta. Foram muitas, inúmeras. Não vou citar aqui, talvez algumas não, do decorrer aí do podcast. Mas eu já presenciei ouvindo, já vi, já também fui tocada. Tipo, já acordei sendo tocada por alguém. E sempre foi alguém da família. Nunca foi ninguém de fora. Nunca foi ninguém pegando em mim de fora. E sempre foi, senta no meu colo. Do jeito que a Paula falou. Era, senta no meu colo, faz isso aqui. Aí me levava para um canto onde não tinha adultos. E como é pra você hoje? A gente tá aqui nesse podcast falando sobre isso. Eu tô só quieta, aprendendo tudo. O coração tá tudo. Eu tô nervosa. Mas você sente que você já desbloqueou, ou que você ainda precisa desbloquear esse trauma? Hoje, ouvindo a Lu, eu tenho certeza que eu não desbloqueei, amiga. Porque eu não sinto prazer em muitas relações. Uau, então olha, já fico até emocionada falando isso. Mas posso falar? Vou falar uma coisa pra você, eu juro. Não tem um podcast que eu já gravei até hoje, quando a gente vai falar disso abertamente, e que na mesa ou no grupo não tinha alguma mulher vítima de violência. É de emocionar. Porque toda situação que a gente tem, olha como arrepia. Toda situação que a gente tem vítima. Porque essa é a história horrorosa do nosso país. E o que nós vamos fazer aqui, pá? Nós vamos desconstruir, gente. Nós vamos falar, olha, educação protege, previne. E mais do que isso, pra quem já tá nessa situação que você tá, existe luz. Existem pessoas maravilhosas com habilidades. Eu não cuido especificamente de trauma, tá? Aí são, no Instituto a gente tem a Carol, que a gente pode trazer em outro momento, que ela é psicanalista. Tem a Manu, que fala de reprogramação de trauma, de impacto. Então, às vezes, em 4 ou 5 sessões, ela vai voltar nesse lugar aí da dor, mas vai reprogramar a emoção que você sentiu para que você consiga olhar isso agora de maneira leve, não traumática. E aí, quando você sai depois desse lugar de trauma, aí eu consigo trabalhar a sua sexualidade. Que daí a gente vai desconstruir e falar de prazer, de você viver isso melhor. Tipo, eu penso sempre que eu sou uma mulher forte, que eu superei tudo isso, que tudo ficou no passado, né? Que depois de adulta, eu nunca deixei nenhum homem abusar de mim.
Tipo, eu tenho um marido, se eu não estou com vontade, meu filho, não tem. É isso mesmo. Desculpa. Às vezes, a gente abre uma exceção, a gente fala, nossa, tem tanto tempo, né? Mas eu não sinto prazer às vezes. E isso é comum, muito comum. E eu penso que eu superei e não superei, de verdade. Hoje, sentada nessa mesa, eu tô descobrindo isso. Que eu pensava assim, nossa, mas é tão estranho, parece, tipo... Eu falo dos meus abusos, tipo, normalmente as pessoas pensam assim, nossa, ela tá de boa. Ela tá bem. Passou, mas porque não passou. você fala sobre o assunto, porque você conta, você já curou e já tá tudo bem. Mas, na verdade, às vezes você criou aí uma bolha, uma casca, e você acredita que tá tudo bem, mas no fundo, ainda tá reverberando dentro de você. Gente, não é à toa que vocês começaram essa segunda temporada com esse assunto. Uau, que lindo. Isso é maravilhoso. A gente vai tratar, e é bem legal você trazer isso, porque eu acho que melhor ainda do que a gente falar de proteção e prevenção é falar, dá pra sair desse lugar de dor e ter uma vida legal, bacana e satisfatória, sabe? Porque quem nos criou um corpo cheio de sensações e possibilidades. Nós, mulheres, temos clitóris que hoje a ciência não conseguiu comprovar qual é a finalidade dele, a não ser dar prazer. Tem mais de 10 mil terminações nervosas. O pênis, por exemplo, e o ânus, que são outras áreas muito estimuladas na nossa cultura, que não estimula tanto outras coisas, só a genitália, tem 4 mil terminações nervosas. Então, o clitóris tem, assim, infinitamente mais do que o dobro de possibilidades de prazer. Ou seja, quem criou esse corpinho, criou ao contrário do que a nossa sociedade aqui no nosso país, que trata a mulher como sempre o prazer dela é dar prazer para o homem, é o oposto. O corpo feminino é um corpo que tem um órgão que só foi feito. O clitóris tem mais de 8 centímetros para dentro. Ele é maior. Não sei se você já mostrou alguma vez. A gente pode fazer um outro que a gente mostra. Eu tenho ali o tamanhinho. Nos criaram para um corpo de prazer, para um corpo de sensações, de possibilidades, né? E quando a gente fala, eu fico confortável de falar sobre abuso também, porque as pessoas falam, nossa, Lu, mas você falava de prazer, agora você tá aí, esse assunto tão pesado, tão tenso. Eu falo, cara, é pesado, só que acontece todo dia. Aliás, a cada 4 segundos tem uma pessoa sendo violentada e abusada no nosso país. Então, quando eu tomei conhecimento disso, eu falo, eu não vou ficar quieta, porque eu quero um lugar melhor para minha filha, para o meu filho, para sua filha, para as outras. Talvez eu não vá ver a mudança, mas eu vou fazer parte dela. Né? Pode ser que eu esteja em outro plano aí quando alguma coisa acontecer e quando a gente falar disso, falava, olha, nunca mais tem abuso e esse corpo feminino não é um corpo que está aqui disponível. A gente precisa aprender que o nosso corpo também é um corpo para o prazer. E nós não fomos educadas para isso. Não. Né? Então, a gente vai conseguir tirar você desse lugar de dor para desbloquear isso, com certeza, porque viver no prazer também é muito bom. E quando a gente fala de abuso, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando que existe uma potência maravilhosa, divina, que é a libido, a energia vital, né? E tanto que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a saúde sexual faz parte de todas as saúdes. Se você não está com ela alinhada, equilibrada, é muito disfuncional. Uma pessoa que vive isso na sua plenitude, no momento certo, né, que vai conquistando esses espaços, ela vive melhor. E quem também passou por essas experiências muito traumáticas como você, consegue sair dali e viver melhor, porque você merece, né? Eu lembro, uma vez também gravando um podcast, as meninas nunca tinham perguntado se eu tinha sofrido algum abuso. Eu falei, não, eu não passei por nenhum abuso. Daqui a pouco, no meio, ao vivo do podcast, me veio um estalo. Eu lembrei de quando eu tinha 16 anos, que eu pegava ônibus, eu trabalhava no Largo da Concórdia, no Brás, não sei se vocês conhecem. Conheço. Brasão. Eu pegava ônibus ali, eu lembrei uma vez, eu levava uma marmitinha, tal, que eu desci do ônibus, quando eu desci no Largo da Concórdia, minha calça jeans estava toda suja de espermatozoide. Eu fiquei trabalhando o dia inteiro de manhã no Brás, eu tava no ensino médio, fui pro ensino médio com aquela coisa meio seca, lógico, eu cheguei lá, limpei, mas eu tava toda com esperma na minha calça, né? Então, assim, a gente até esquece situações abusivas. Muitas, Acho que o nosso cérebro, ele tende, né, a querer mesmo tirar isso. Muitas pessoas, mas eu não me lembro disso. Porque eu acredito que é a forma da gente se proteger da gente mesma, pra gente não sofrer. A gente quer fingir que aquilo não aconteceu, a gente não sabe como lidar, muitas vezes não sabe com quem conversar. Tem muitas mães que não têm uma comunicação aberta com os filhos e acaba que essa criança, adolescente, essa pessoa, essa mulher, porque tem muitas mulheres adultas formadas, que elas têm vergonha, que elas sentem culpa, e a culpa é o pior, eu acho que é o pior sentimento, acredito que é o pior sentimento pra você se libertar daquilo, porque você se sente culpada e você finge que não aconteceu. E aí você vai apagando isso da sua memória de pouco a pouco. E aí... Mas aí vai limitando, né? Por exemplo, você vê uma mulher tão bacana, né? Às vezes a gente, como é gostoso, como foi bom a gente estar aqui, né? E você olhar pra isso, porque é o que você falou, a gente camuflar não vai inibir, isso a gente vai levar. Essas emoções traumáticas da nossa vida toda. Porque não é só o abuso, que tem várias situações traumáticas ao longo da nossa primeira infância. Eu acho que vale lembrar que a construção da nossa saúde mental, ela é feita nos 2 primeiros setênios, do 0 a 14 anos.
Por isso que é tão importante, impactante, a gente tá olhando os nossos filhos na infância, na adolescência. Para você ter uma autoestima, para você ser uma mulher que chega, ou um homem que sobe num palco, por exemplo, tá relacionado com como você viveu as emoções na sua primeira infância. Então, você teve uma família que validou suas emoções, seus sentimentos, que te colocou pra frente. Provavelmente você vai conseguir ser a pessoa que você quiser. Agora, se sempre quando você fazia alguma coisa ninguém validava, ninguém te olhava, você não era percebido, você vai ser mais introspectivo, você vai ter dificuldades de falar em público. Isso tudo tá relacionado com emoções lá da primeira infância. Então, como é importante a gente olhar sim e falar, mas eu não quero estar nesse lugar, eu quero estar num outro. Né? Eu tenho certeza que a gente daqui uns meses, porque eu já tô até te dando aqui ao vivo já uma sessão com a Manu. Manu, já dei aqui, é minha sócia, que você merece. Como a gente tá abordando pra gente tirar você desse lugar e depois a gente retoma numa outra vez, como é legal, depois de um tratamento terapêutico, você conseguir olhar essa emoção sem essa dor. E aí sim, continuar a caminhada da maneira que você quiser, tendo a liberdade que você quiser. Sentir prazer, né? Sentir prazer, é tão, poxa. É tão Prazer, bom, né? bom. O sexo foi feito pra isso e infelizmente a gente é travado, né? Muitas pessoas são travadas. Mas às vezes o que me acontece é que eu vejo os meus abusadores hoje têm filhos e eu fico pensando, será que eles fazem isso com as crianças dele? Eu fico chocada, assim, eu não consigo. Eu chego lá e eu olho e eu fico, será que eles fazem? E a vontade o que é que de eu posso perguntar, fazer pra protegê-los? Eu não sou próxima, porque eu me afastei de todo mundo ao decorrer da vida. Foi o jeito de me curar, né? Não conviver mais com essas pessoas. E tentar, não dizer que eu tô esquecendo, camuflando. É, me afastar e tentar dizer assim, essas pessoas não fazem mais parte da minha vida, isso aqui não existe mais. Mas mesmo assim, eu costumo presenciar, eu vejo muito. E aí eu fico pensando, será que isso é possível? A pessoa tá também fazendo com o filho? É possível. Só que você já deu uma resposta linda. Você já tá fazendo alguma coisa. Você tem um podcast, você tá dando voz a espaço, trazendo profissionais, trazendo uma pessoa. Eu fiquei tão lisonjeada quando a gente ficou se falando, né, assim, nos bastidores, que eu falei como é importante, porque tem hora que você pensa em desistir quando você fala desse assunto, né? Eu teria muito mais visualização, gente, se eu falasse, pessoas me procuram pra falar de produto, só de prazer. Eu gosto de falar sobre essas coisas, só que eu não consigo ficar calada numa urgência mundial. É doentio, é nojento, é triste demais. A gente tá acabando com o futuro do mundo, permitindo que esses abusos, essas violências continuem, porque essas crianças crescem deturpadas e provavelmente serão frutos e serão abusadores no futuro, porque é um ciclo. A ciência já tem vários artigos que mostram que as vítimas se tornam novos abusadores. Então, se a gente não conseguir ressignificar, inconscientemente, isso vai continuar, e a gente não quer mais isso. E a gente precisa fazer alguma coisa, e você tá dando esse espaço. Você já encontrou um lugar, trazer um assunto desse, é muita coragem de vocês duas. Eu comento muito com a Paula, que ela fala muito de abuso. Fala a verdade, amiga, eu nunca assisti nenhum vídeo seu. Pra falar bem sendo sincero, acho que eu já te contei. Porque é muito pesado. Muito um gatilho. Dia, eu tava na mansão com ela, e aí eu fui contar alguma história pra ela, eu não lembro o quê. Mas ela veio com uma história tão mais pesada, que eu falei, eu não dou conta de assistir o canal dela. Ela teve crise de ansiedade com a história que eu tava contando pra ela, que eu tinha acabado de gravar. Não tem conta. E aí ela começou a ficar mal, eu falei, vixe, não vou falar sobre isso. Mas é porque realmente, amiga, você precisa tratar e curar esse trauma, entendeu? Mas só de você reconhecer, de você conseguir falar, já é um caminho pra cura, sabe? Já é uma porta aberta pra você ir lá e começar a buscar esse tratamento, sabe? É muito importante isso. E agora eu conheci a Lu, eu tô empolgada. Estamos conectadas e vocês... A gente vai conseguir. E a gente traz isso, é bem legal, ó, porque a gente tá tendo a oportunidade de mostrar que é o que mais acontece, a gente encontra a vítima em todo lugar, em todas as situações. E a gente tem que falar, dá pra sair desse lugar? Sim. Esse olhar a gente tem que ter. Porque, e até eu acho que é legal a gente falar disso. Parece que é pesado, nossa, meu abuso, ai meu Deus... Gente, nós estamos falando o quê? Que existe uma cultura de exploração e consumo dos corpos infantis, porque são corpos mais vulneráveis, mais fáceis de estarem ali dispostos. Mas, na verdade, a cultura é desse corpo de mulher, desse corpo que tem que estar disponível para o prazer do outro, né? Para o prazer do homem. Então, quando a gente começa a trazer isso à tona, inclusive para os homens, nós somos mães de meninos, e a gente vai verbalizando isso, né? A gente falou muito da infância, mas eu adoro também tratar. É na adolescência que a sexualidade vai se aflorar, né? Quando os hormônios sexuais ali estão instaurados. E eu falo muito abertamente de sexo na adolescência, sim. Menstruou, teve a primeira menarca, semenarca, ejaculação noturna, a gente tem que falar de sexo. Não importa se a menina tem 10, 11, 14. A
partir do momento que menstruou, ela pode engravidar. De uma brincadeirinha, de um abuso, de um namorico, ela pode engravidar. Então, nossa, eu vou ter que falar, me perguntam muito no Instagram, minha filha menstruou com 9 anos, agora eu vou ter que falar de sexo. Falei, olha, é triste que meninas com 9 anos estejam menstruando? Alguma coisa aconteceu e também a gente não tem esse controle. É algo divino, a gente não tem esse controle. A gente tem que entender que, sim, antigamente, com 14 anos as meninas casavam, gente. Não precisa ser muito antigamente, 60 anos atrás, pessoal do interior, né? Com 17, 20 anos já tinha 5, 6 filhos. Era da nossa cultura. A gente vivia 45, 50 anos. A medicina que avançou e agora a gente consegue viver até 80 anos. Só que esse corpo continua podendo ter filhos desde muito cedo. Então, se a gente não quer situações abusivas ou gravidez não planejada, nós vamos ter que educar em sexualidade. Falar de limite, de consensualidade, respeito. Eu posso querer tudo e na hora H falar agora eu não quero mais. Verdade. E não importa o grau de excitação que você tá. Porque essa é a linguagem que eu vou ter, por exemplo, com meu filho homem também, assim, e com a minha filha mulher. Né? Os corpos, eles respondem biologicamente ao prazer. Então, olha como eu falo com o adolescente. Falo bem assim, em roda. Falo, gente, gosto de falar umas coisinhas. Vocês sabem que a primeira vez, vocês já ouviram falar que a primeira vez dói, né? Mas não é pra doer, não? Falei, não. Sabe por que falavam que doía? Porque a nossa avó, bisavó, realmente devia ser algo horroroso. Porque o sexo era visto como sexo só pra procriação. E era forçado Era também, forçado, né? sem estímulo clitoriano ou sensorial, enfim. Devia de ser algo penoso. Imagina entrando alguma coisa sem você ter uma lubrificação, né? E aí eu falo bem abertamente pro jovem, eu falo, gente, olha só. Sai uma cabeça de um bebê da nossa vagina. O que é um pênis, uma cabeça de bebê? Pode falar essas coisas assim? Podcast? Senão você corta, editor. É livre. Editor, você corta. Mas assim, olha que absurdo. Não podemos falar pênis, vulva, vagina? Adolescentes iniciam a prática sexual de 14 anos, é uma média mundial, tá, gente? São pesquisas também, tem disponível na SafeNet. A partir dos 14 anos é a média mundial de iniciação da vida sexual ativa. Então, eu não sei onde os pais estão que estão achando que, mas meu filho... Só com 18. Então, assim, isso acontece, é uma prática tanto que eu vou contar pra vocês. O nosso país, por exemplo, vocês sabem que aos 14 anos, hoje, você pode, em qualquer rede do SUS, ir passar com uma ginecologista, solicitar preservativo, ou então algum método contraceptivo sem um adulto. Só com seu RG. Por quê? Porque até o nosso governo entende que é a partir dos 14 anos que inicia a prática sexual e você tem direito. Porque eu atendo meninas que falam, minha mãe não quer me levar no ginecologista. Eu pedi pra ela, porque eu tô namorando, e ela falou que não. Que ainda não é a hora. É assim, eu tô falando, eu estou tendo relação, mãe, não quero engravidar, ou quero me proteger, né? Então, assim, a gente tem isso na nossa cultura, né? Então, é importante a gente trazer essas informações que, a partir dos 14 anos, você tem essa liberdade, independente do adulto, você pode se prevenir e se proteger. E aí eu falo pra eles o seguinte, sabe por quê? Se doer, é porque tem alguma coisa errada. Como assim? Os meninos estão lá meio quietos, né? Porque até eles pegarem confiança, eles ficam meio... Falei, olha, gente, o corpo, ele é uma máquina que ele responde aos estímulos. Então, a mulher, quando tá muito excitada, que tá legal, que tá gostoso, que tá bacana, é o momento certo, no ambiente certo, tô protegido, não tô com medo de gravidez, de alguma IST, o meu corpo vai estar relaxado, ele vai ter uma lubrificação natural perfeita e uma dilatação que, inclusive, poderia sair uma cabeça de uma criança. Então, logo, o pênis entra de maneira tranquila. E o ímen, ele é uma membrana que ele não tem terminação nervosa, ele não sangra. Quando existe o sangramento, é justamente a rigidez, quando a gente contrai a nossa musculatura e estoura algum vasinho da nossa vagina. Foi rompido, né? Foi rompido, não o ímen, na verdade ele tem até um buraquinho, ele é elástico, ele é uma membrana elástica, né? Quando sangra é porque teve algum vasinho. Complacente que fala, ímen complacente. Exatamente, algum vasinho, você contraiu a sua vagina e aí você tá forçando, e aí você pode romper algum vasinho que pode causar o sangramento. Tudo isso para explicar para eles que, se tá forçando muito e tá muito desconfortável para ambos, é porque talvez não seja o momento certo. Vocês estão realmente seguros? Porque junto com a iniciação da prática vem algumas responsabilidades. E pensar. Né? Então tá tudo bem você achar que você já está preparado, mas quais são as responsabilidades que vêm? Né? Então, olha, pode ter uma gravidez, pode ter... O que é IST? Quais são? Como eu posso pegar? Como eu me protejo? Então, esse tipo de fala você tem que trazer para eles. E aí eu ouço de pais, às vezes, que falam, não, mas a internet ensina isso para eles. Eles pesquisam tudo na internet. Gente, quando eles pesquisam lá como começar a transar, ou sexo, ou como ter orgasmo, não vai cair nesse nosso podcast maravilhoso ensinando pra eles essas coisas. Não vai cair nisso. Vai cair em redes que mobilizam bilhões de dólares pra estarem nas primeiras mídias e que não vão ensinar sobre isso. Então a gente precisa educar também sobre como iniciar essa prática de maneira responsiva e tudo que vem acoplado com ela. E quando você dá essa informação, geralmente sabe o que você faz? Você acaba até protelando
a prática, porque você fala, eu acho que eu não tô tão preparada assim. O fato de eu ter tido educação sexual na infância fez exatamente isso. Por mais que eu beijasse muito na boca dos menininhos na escola, por mais que eu era paparicava e tudo, eu comecei a ter um ato sexual ativo, uma vida sexual ativa, a partir dos meus 17, com meu namorado. E eu estava muito bem, me sentindo numa idade boa, sentindo que, tipo, tava preparada. Foi incrível, sabe? Eu tive esse momento de prazer de verdade. Então, eu sempre uso o meu canal e falo com as pessoas sobre isso, que você pode respeitar o seu corpo. E muitas vezes a mãe e o pai não trazer esse diálogo, não conversar com os filhos, fazem com que eles aprendam na rua. E aí vem a amiguinha. Ai, porque, nossa, eu fiz. Aí a pessoa pensa, eu também quero fazer. E muitas adolescentes, elas querem se tornar mulher. Elas querem ser vistas como mulher. Elas querem ser desejadas, né? E acabam atraindo pessoas que vão acabar praticando algo mais violento, né? Porque ela é virgem, né? Ela não é virgem. Olha o jeito que ela se comporta, como que ela se veste. E às vezes ela só quer se sentir mais mulher. E aí ela acaba se tornando uma vítima por conta dessa antecipação, por conta da falta de diálogo, né? Então é muito triste ver que acontece, mas é muito legal, Lu, saber o trabalho que você faz com adolescentes. Pode ter certeza que eu aprendi muitas coisas com você hoje, sabe? Vou aplicar muitas coisas no meu canal a partir do diálogo que a gente teve aqui. Quero ir nas palestras que vocês dão, porque eu quero aprender mais, porque sim, é minha missão de vida falar sobre isso. A educação, para mim, ela é algo que eu levo comigo. Eu acho incrível como as vítimas, elas se sentem protegidas em contar suas histórias para mim, receber a história de pessoas que foram abusadas e não expor elas, mas expor a história delas como se tivesse acontecido comigo é uma forma de dar voz a elas e atrair, né, esse público, ensinar para o público como você se protege, o que eu faço. E eu faço essa pergunta para você e eu falo que no meu canal eu sempre digo para os meninos assim, quem tá errado é ele, não é você. Então, ele falou qualquer para que você se sentiu ameaçada, grita, berra, fala, eu sei o que você tá fazendo. Mostra pra ele que você sabe o que é aquilo, entendeu? Porque a partir disso ele vai ficar com medo de continuar te atacando, de denunciar, né? Ou você falou uma coisa legal, que você falou de proteção até com o adolescente, mas existem 4 regras que são mundiais de proteção que a gente ensina pra criança pequena. Por exemplo, seu filho que tem 3 anos, são básicas. Primeiro, assim, alguém fez algum toque, alguma coisa que você não gosta, não se sentiu bem, você fala não toca aí. Continuou, você grita. Continuou, você sai correndo. E por último, você chama ajuda da rede de apoio. Você educa a criança da primeira infância com essas 4 regras. Filho, tocou na sua parte íntima, fez algum toque, te ameaçou, uma situação que você sabe que a mamãe não pode, é uma região especial, a parte íntima. Você fala não pode, bem forte, filho. Ai, a pessoa continuou, você grita, socorro, a pessoa continuou, você sai correndo. E aí procura um adulto da sua rede de apoio, algum adulto que você confie. Inclusive, como a gente sabe que vem na ambiência familiar, você ensina o seu filho a falar quem é a rede de apoio. Quem é que você gosta tanto, que você confia? Quem é a tia que você gosta tanto? A pro, a mãe da amiga, a melhor amiga. Você vai ajudando o seu filho a nomear quem é uma rede de apoio para ele. Incrível. É legal saber que eu sempre fiz isso de forma inocente, aprendendo com as próprias vítimas, eu sempre direciono elas nesse formato, mas nunca tive um estudo ou uma preparação para isso, né? O que eu sei foi vítimas que me ensinaram, mas eu quero fazer esse mesmo curso que você, porque eu quero continuar falando sobre isso. E assim, foi incrível o nosso papo de hoje, né? Sim, mas eu ainda quero saber como funciona a ONG que vocês o Instituto trabalham. Rap. Então, o que a gente fez? O Instituto Rap, a gente veio com essa missão também de dar mais voz, da gente propagar. Porque no 1 a 1 eu faço escolas, faço palestras, tem as questões sociais, elas atendem. A gente falou como é que e o número só aumentando, né? O Brasil, em 2023, foi considerado o primeiro país no estupro de vulnerável do mundo. Meu Deus. E o segundo que mais consome pornografia infantil. Já não basta o feminicídio? Não. Então, assim, o negócio é feio. Isso que a gente tá fazendo aqui é urgência pública, porque o nosso país é visto como o país que mais consome e explora os corpos de vulneráveis. Pô, não é brincadeira, né? Então, se a gente não começar a falar, cara, nós precisamos fazer alguma coisa, onde que nós vamos parar, né? Então, o que a gente decidiu? Que a gente vai capacitar profissionais. A nossa ideia é ser uma rede de capacitação, é disseminar mais informação, porque às vezes a menina que tá lá, a gente tá tendo, não tem acesso a esse podcast,
podcast ou um curso, por exemplo, uma formação, embora tenha muita coisa online, não imagina que isso existe. A ideia é a gente ter um formato e a gente está em vários lugares do nosso país capacitando profissionais da rede de apoio. Então, professores, assistentes sociais, pais também. Eu posso fazer parte Por favor. dessa ONG, que eu quero fazer parte dela agora. Ah, você já é nossa, pode ser nossa embaixadora. Aliás, Que gente, é Convite ao lógico. vivo. E, ó. Já, sim. Nossa, de verdade, muito obrigada. Acho que a primeira mulher e pessoa influência que nós temos aqui no nosso país, que eu conheço, porque a gente pede às vezes, poxa, você que tem influência, vamos falar um pouquinho do assunto transformador aí. E você foi uma das primeiras, já tem aqui toda a minha admiração e seu lugar cadeira cativa no Instituto Rapping. Olha só, obrigada. Paula Balti Eu agora no aceito, Instituto com Rap. Eu aceito muito, com certeza. Quero muito, porque eu sei a influência que eu tenho, eu sei o peso que esses adolescentes têm comigo, de me ter assim como essa mãezona sobre essa pessoa, de ir lá, de contar história, de sentir. Então eu sinto que, sabe quando, pede ajuda, pede socorro, quem é a pessoa que você confia? Eu sinto que eu criei essa comunidade de autoajuda, onde as pessoas vêm até mim pra contar, sabe, o que tá acontecendo e tudo. Só que eu quero mais, eu quero falar mais, que eu acho que E o Instituto pode até ser um braço seu, né? Assim, Com porque tem hora que certeza. tem momentos que você vai ter que, às vezes, direcionar. Muito. Dependendo do caso, a gente vai ter que atuar, intervir, né? Eu lembro, isso é muito bacana. Outro dia também uma pessoa me ligou pedindo ajuda porque o menino tinha sofrido assédio numa feira famosa aqui de São Paulo. Bem famosa. O filho dela no banheiro sofreu assédio e ela tentou contra a própria vida no dia seguinte. E aí eu recebi, acolhi, era bem intenso, nunca tinha passado por um caso desse, mas aí passei pras minhas sócias, que são as reprogramadoras, que já cuidam, e eles estão ótimos, inclusive no nosso instituto, que é o Instituto Rapping, HEPIM, tem um depoimento dessa mãe, porque ela virou assim, ela falou, nossa, eu amo vocês, e ela dá a cara mesmo, a tapa, porque ela falou, eu tô aqui, quero falar, vocês salvaram meu filho e tal. E assim, foram o quê? Tão pouca coisa. É você ouvir, direcionar para a pessoa certa. Então, tem situações mais traumáticas que talvez a gente possa ser esse braço, pai. Então, que todo mundo que segue vocês saibam que a Paula pode contar com a gente, que tem profissionais que trabalham com ressignificação de traumas. Eu sempre quis, você não faz ideia de como eu sempre, nas minhas orações, porque esse trabalho eu sempre fiz, sempre orando, pedindo para Deus para estar comigo e me usar. Tanto que eu sempre falei assim, pai, não quero ser a mais famosa do mundo se quem for acessar o meu conteúdo não conseguir entender o que eu quero passar. Eu quero tocar no coração de quem realmente precisa ser impactado. E eu, como atriz, eu não posso atuar como uma psicóloga, como uma psicanalista, como uma sexóloga. Eu preciso de pessoas que estejam comigo também ali no meu canal. Então, vai ser um prazer ter o Instituto Rapping comigo no canal Dia de Paula e poder direcionar essas vítimas a vocês, sabe? Falar sobre isso e a gente fazer essa união virar força. Ah, mas vai virar. Que alegria, coração que tá abundante aqui, cheio. Pode contar com a gente mesmo, porque é esse movimento de egrégor. A gente vai se conectando com as pessoas que querem fazer alguma coisa pela humanidade. Então, no Instituto Rap, né? Vocês fazem o atendimento da pessoa abusada? Então, a gente também tem esse braço, mas o nosso maior intuito é ser um disseminador de conhecimento e informação. Então, a gente capacita ONGs, porque as ONGs também, muitas ONGs recebem as vítimas, né? Eu faço parte também do trabalho social no Instituto Resgatando Vidas, por exemplo, que as crianças estão lá fora do período escolar, elas acabam sendo a rede de apoio e elas não têm treinamento de como eu vou receber a vítima, né? Dentro do nosso instituto tem a Dani Zeponi, ela é especialista na escuta especializada. Ela é uma mulher que só ela faz esse treinamento no Brasil inteiro, em várias, nos braços de, qual o nome? Não é assessora, até esqueci, agora me fugiu. Quando a vítima vai para... Esqueci o nome. Assistência social. Assistentes sociais, professora escolar, gente. A escola acaba sendo a rede de apoio principal. Muito. Porque acaba vindo. Então, e essas professoras às vezes não sabem o que fazer, como lidar. É óbvio que dependendo do caso, tem que ir para a área jurídica, para a área policial. E a gente está falando aqui também de denúncia, assim. Mas preparar, antecipar, capacitar para proteger e prevenir é o caminho. O diálogo é o caminho, né? A gente já está numa situação caótica, estamos. A gente tem que cuidar das vítimas, para que elas não se tornem nada e sejam felizes, e proteger e prevenir através da antecipação de conhecimento. Então, como é que eu educo, como eu verbalizo, como que eu lido de maneira mais assertiva, como a minha comunicação pode impactar de maneira assertiva. Isso que a gente faz na escola, dentro de empresa. Hoje tem empresa, por exemplo, que também fala sobre isso. De uma maneira, como que eu aprendo a ter uma linguagem melhor na minha ambiência familiar para eu produzir melhor na minha empresa? Também é um braço, né? Tá dentro, onde tem gente, precisa ouvir sobre proteção e prevenção. E é onde a gente quer alcançar o macro. Mas também, quando chegam casos para a gente específicos de atendimento, a gente faz esse braço de atendimento.
Muito importante isso. Quando vocês vão em escolas e empresas, né? O atendimento sempre é mais direcionado para a mulher ou vocês atendem homem também? Atende também. Aparece muito mais mulheres, né? Por exemplo, o nosso primeiro caso que foi um menino, né? Mas aparece, o percentual de mulheres é maior, né? De meninas. É bem maior, né? É bem maior. E a gente, o meu maior compromisso que eu falo, eu nunca faço, aliás, também se você tiver em algum lugar que você está acostumado a ir, falar com jovens, eu também tenho meu braço social que eu gosto de ir, só que eu sempre me comprometo a não ir uma vez só. Eu não gosto de nada assistencialista. Eu vou lá, faço uma palestrinha e fiz minha parte. Eu vou mudar a vida de alguém com uma palestrinha? Eu não vou. Né? Então, assim, eu me comprometo e falo, eu posso ir pelo menos 4 vezes por ano, eu quero que eles tenham em mim uma rede de apoio, que eles consigam se comunicar. Então, eu preciso criar um vínculo, não é numa primeira vez que eu vou criar uma aproximação, né? A gente tá se conhecendo agora por um assunto, mas a gente vai criando intimidade. Então, eu sempre gosto e a gente gosta de estar presente, de ser uma questão que a gente não vai estar lá só para falar, olha, eu fiz um eventinho aqui bonito. Eu não vou transformar vidas assim, né? Eu preciso me conectar com essas pessoas. Então, a gente sempre tem uma margem ali de fazer um atendimento ou de estar naquela empresa pelo menos mais 2, 3 vezes, até que aquilo seja assimilado pelaquele grupo e realmente transforme. Incrível, incrível. Sim, estou assim, tipo, até sem palavras. Mas eu acho muito importante esse trabalho, né? Se eu tivesse uma rede assim, né? Na minha adolescência ou na infância, alguém assim, teria feito com certeza toda a diferença na minha vida. Porque todas as vezes que eu pedi ajuda, porque eu pedi, simplesmente falaram, tá. E nada foi feito. Nada foi feito. Você falou uma coisa que eu preciso falar, pá, fantástico, você que tem bastante vítima. Esse é o pior trauma. A gente já sabe que pior, às vezes, do que o ato em si, é o que acontece depois que eu confio em alguém, conto e nada acontece. É mais traumático você não ter sido assistida mediante uma situação traumática do que o trauma em si. Então, como é importante ter rede de apoio, ter alguém que me ouve, me acolhe, né? Como é que é essa escuta? Como que eu recebo? Nossa, que roupa você tava? Imagina uma vítima, já virar e falar assim, mas você tava com esse abdômen de fora? Olha isso. A pessoa já é vítima, já tem que lidar com essa dor, e ainda o outro tá julgando, tem que sair desse lugar de julgamento. Mas ele é tão querido. Tem certeza? Mas ele é tão amável, ele é tão legal. Como que ele faria isso com você? Você não tá mentindo? Olha isso. Né? Já passei por isso. Tem muita. Eu falei sobre isso no meu Instagram esses dias, né? Eu vi que criança não mente. Não mente. Mente sim. Você não mente. A criança não sabe o que é isso. Ela vai saber se alguma coisa lhe for apresentada. Aí, meu amor, pode ter certeza. Mas criança não mente. Ainda falei daquelas arteiras, né? Das meninas mais baguncentinhas que gostam de beijar na boca. Não existe. Ela não vai mentir que ela foi abusada. Ela precisa de ser ouvida. Então, quando houver uma denúncia da parte de um filho, de uma sobrinha, de uma prima, a pergunta que você tem que fazer é como que isso foi te apresentado? Como que isso aconteceu com você? Me conta. Como você tá se sentindo, Como né? você tá se sentindo. E como ele te apresentou esse universo. E não o que você tava usando, o que você fez. Mas você aceitou sentar no colo dele, sabe? Então, a vítima é vítima. Quem tem que ter vergonha do que fez e culpa é o criminoso, agressor. o agressor, é isso mesmo. Aconteceu comigo na adolescência, de um marido de uma irmã minha, né? Que, no caso, cunhado, né? Que fala ex-cunhado. Ele tentou abusar de mim, ele apareceu pelado já, e eu fugi de casa, eu não entrava em casa enquanto minha irmã não estava lá. E aí, quando eu cheguei e contei pra ela, que todas as vezes, na verdade, eu sinalizei, mas aí teve uma vez que ele apareceu literalmente pelado, eu tava arrumando a casa e ele chegou pelado. E aí eu saí correndo, ainda bem que tinha como eu sair ainda. Uhum. E aí eu sentei na porta e esperei ela chegar. E aí eu falei, aí ela pegou e chamou minha mãe e falou que eu estava dando em cima dele e que qualquer momento eu ia aparecer grávida dele. Meu Deus. Do marido dela. Aí eu fiquei assim, o que aconteceu aqui? É triste, mas se a gente não sair desse lugar de... A gente não pode nem julgar, né? Isso é muito traumático, muito triste. Mas a gente vem dessa sociedade onde sempre o que o homem fala é poder e essa dependência do masculino, ou financeira, ou emocional, ou psicológica, né? Nos colocou. Claro que a gente tá aqui em mulheres, olha, mãe... luta e trabalha e tá fazendo um movimento também muito legal de trazer voz e trazer luz, uma temática tão importante, mas a gente vem dessa cultura, né? Então, assim, a gente hoje em dia não dá nem para praticar o julgamento,
né? Mas o que a gente pode é desconstruir essa história e ter novos saberes. A gente precisa, a gente não pode ficar acomodado. Eu costumo falar, quando eu comecei a acessar esse universo de abuso, que nunca passou pela minha cabeça estudar assim sobre isso, também não tinha sofrido algum abuso importante que tivesse me causado algum trauma, mas eu falei, eu não preciso estar num lugar de dor tamanho para virar e falar assim, eu não vou ficar parada e calada mediante uma situação tão horrorosa social, e eu posso fazer diferença, posso levar informação. Então, aonde eu puder estar, eu vou estar, né? Então, é no grupo das mães, é na escola, numa festinha. Tô sempre ali para falar sobre isso, para desconstruir e a gente sair, tirar a sexualidade desse lugar de mito e tabu, que não é. Ela é saudável, ela é para ser prazerosa, ela é um lado maravilhoso. Ela, inclusive, gente, precisa até falar, vamos falar uma coisa boa aqui no final. Vou falar pra gente ficar aí. Faz esse corte que vai ficar massa. O orgasmo, não sei se vocês sabem, mas o orgasmo, as pesquisas demonstraram que quando a gente tem um orgasmo satisfatório, pleno, satisfatório, intenso, cada um tem que descobrir como você chega nesse lugar. Mas ele libera de 5 até 6 vezes mais hormônios relacionados à sensação de bem-estar e prazer. Então vamos lá, quando eu faço uma prova, uma maratona, pô, treinei, ai que delícia, tô me sentindo super bem. Citocina, ocitocina, serotonina, endorfina, liberei. Sensação de bem-estar. Quando eu como um doce, às vezes também me dá essa sensação, passa rápido. Outras coisas ruins também dá essa sensação, dopaminérgica. Então, droga, álcool, isso também. Mas o orgasmo é a única ação humana que possibilita essa liberação desses hormônios relacionados ao prazer, a sensação de saciedade de prazer, de 5 até 6 vezes mais. É muita coisa. Nada que a gente faça atinge tanto esses hormônios que deixam a gente feliz, literalmente mais calmo, mais feliz. Então, é importante sim falar de um sexo com prazer, de um sexo satisfatório dentro do que cada um escolheu, porque é uma fonte de energia vital, onde você realmente se conecta com a sua essência e você fica mais feliz, né? Comprar uma bolsa dura quanto tempo o prazer de comprar uma bolsa nova? Eu acho que nem 10 minutos. Né? Troquei de carro, no segundo, terceiro dia você nem lembra que o carro é zero, você já tá no mesmo carro. A sexualidade tem essa potência na nossa vida. Então é importante a gente tá falando aqui da parte obscura da sexualidade, mas ela é para ser prazerosa e maravilhosa. E vai ser se a gente caminhar nesse lugar de proteger, de prevenir, de falar para nossas crianças que existem pessoas más, pessoas ruins e que vão fazer toques em regiões que ela não deve receber, que ali não é legal, ali não é para receber um carinho. Sim, eu vou falar isso pro meu filho. Eu não tô antecipando a sexualidade, eu tô prevenindo e protegendo que ele receba algum carinho, alguma coisa de um abusador e que depois no futuro, quando ele puder viver a sexualidade, ele tem alguma frustração ou algum trauma e não consiga vivê-la. Educação protege e previne. O silêncio não. Então podem contar comigo para sempre que vocês quiserem. Obrigada, Lu, maravilhosa. Muito obrigada. Muito bom começar essa segunda temporada trazendo um assunto tão importante. Falar sobre isso para mim é grandioso. Ter a sua ONG, ter você aqui para mim tá sendo luz mesmo, não só na minha vida pessoal, como no meu profissional, principalmente no meu profissional, porque eu amo o trabalho que eu faço, eu amo conseguir dar voz a vítimas e saber que a partir de agora eu vou ter esse braço, eu vou ter esse direcionamento. É grandioso e eu tô muito, muito feliz. E agora eu quero que você também, tá? Se cure, se trate, porque eu quero você falando assim, amiga, eu tive um orgasmo. Aí nos bastidores a gente vai cuidar do trauma, depois nós vamos cuidar dessa outra potência, seu marido já vai ficar meu melhor amigo. Vai agradecer. Aí é outro podcast. Vamos tratar disso em outro podcast, né? Mas eu acho muito importante o seu trabalho, né? Eu não sabia de tudo isso que foi contado aqui na mesa e eu me vi assim numa situação, tipo, que eu posso ainda, né? Tipo, talvez eu acredite que tudo passou, mas não passou da forma que eu penso, né? Tá tudo no inconsciente, né? Porque eu acreditava que era normal, às vezes, a gente não ter tanto prazer em todas. Tá normal. Tanto, eu menti já várias vezes. Eu gozei. Sim, gozei. Foi muito bom. E não é legal ficar mentindo, né, sobre isso. Não porque você se ama, mas nós vamos cuidar disso. Pode deixar, gente, que ela vai voltar com outros depoimentos. E é verdade, quando você fala assim da situação, né, que o sexo, quando ele é muito prazeroso e você tem um orgasmo muito bom, eu não sei se eu já tive um tão bom, tá, gente? Estou aqui na posição de falar. Mas sabe quando a pessoa diz, nossa, você tá tão feliz, você tá trabalhando melhor, você tá fazendo tudo melhor, tipo, sua vida funciona melhor. Sim. Mas isso quando você tá com uma pessoa que você confia, que realmente tá ali no respeito, né? Tipo, não é só porque tá querendo te pegar e fazer ou você tá sozinho e tá tá tudo bem, porque você se conhece, tem autoconhecimento, se manipula, sabe também sua dose de autoprazer, que é uma coisa legal também da gente trazer num outro momento, né? Falar sobre essa possibilidade. Só uma coisa antes da gente finalizar, já que a gente já tá dentro desse assunto. A gente tá com time? Tá com time aí? Tá. Bastante. Tá.
Já vi casos também, relatos dentro do meu canal, de meninas que sofreram o abuso, se anteciparam dentro desse prazer e acabaram não dando, distribuindo, se tornando... Eu não falo nem garota de programa, porque a garota de programa ainda usa isso como um trabalho, né? Ela tem uma vida ali. Mas você acredita que o abuso sexual também pode fazer com que aquela vítima se torne uma pessoa que sai dando, assim, pra todo homem? Sim. Você acredita que tem mulheres que sofrem o abuso e depois elas acabam dando pra todos os homens? Sim, tem relação sexual tem aberta essa disfuncionalidade. Tem gente que pega ojeriza, trauma, dor, não sente prazer. O que é ojeriza? Ojeriza é asco, raiva, não quero aquilo, não suporto aquilo, nojo, sabe? Tipo, pode pegar esse asco de alguma coisa, ou pode ir pra essa tudo ser hiper. Então eu gosto demais de transar, preciso transar muito, e eu vou transar com quem eu quiser. E aí isso começa também a ficar disfuncional, né? E em detrimento desse abuso, sim. Como se ela sentisse de que aquele corpo tá lá, que ela vai fazer o que ela quer, que todo mundo pode pegar. Pelos relatos que eu já li, teve vários casos, né? Que os meninos falam assim, é porque ele já tirou de mim mesmo, então qual que é o problema? Eu tô com vontade de dar, eu vou dar, entendeu? E aí, o que acontece? Eu fico assim, sempre confusa sobre como eu faço pra direcionar essa pessoa, porque quando a pessoa ela é vítima, a gente né, tem todos ali o trabalho de cura, de você superar, de você ser respeitada, de você entender que a culpa não é sua. Quando você fala pra uma menina que ela quer dar, e aí vem o feminismo, né? De você tem que dar mesmo, você tem que... Mas por trás disso pode ter existido uma dor. Então, eu acredito que é mais difícil você orientar uma menina que tem essa disfunção sexual em ser hiper do que você... colocar ela nessa situação de cura. De vítima. Isso. Olha, isso foi bem interessante de você trazer, porque assim, a gente precisa também desconstruir o que é que a gente acha normal ou anormal, né? E como sexóloga também, eu falo, existem vários fetiches. É que eu acredito assim, se é uma menina jovem, uma adolescente, ela não tem ainda tanta experiência para saber das práticas delas sexuais. Mas existem fetiches, existem pessoas que têm prazer na dor e não necessariamente está atrelado. Isso é uma discussão interessante, porque, por exemplo, quem é da psicanálise, alguma coisa, acha que todo mundo que tem prazer na dor, por exemplo, o grupo de BDSM é um grupo bem organizado, que sentem prazer, dominação e tal. E eles não gostam de se colocar nesse lugar de que eu fui vítima de alguma violência, por isso que eu tenho prazer na dor. E realmente pode ser ou não. Tem pessoas que escolhem, que elegeram sentir prazer, assim, que sentem e é consciente. Eu gosto, eu pratico isso, tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente costuma falar? O que é patológico, né? O que é transtorno, o que é doentio? Se essa menina, por exemplo, ela não consegue ter as funções dela sociais, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, não penso na prova, porque ela tá no banheiro da escola, por exemplo, tendo relação, ela não consegue ter noção dos limites, né? Então, agora eu tô estudando, agora eu preciso trabalhar, ou agora eu preciso estudar, eu preciso lavar louça, agora eu tenho que olhar o meu irmão. Quando começa, não, agora quer saber, meu irmão tá ali, mas eu vou só ali do lado transar com aquele menino. Ou então eu tô na escola, eu vou até o banheiro. Quando começa a atrapalhar as nossas funções e causa sofrimento, se eu não tiver relação agora, eu fico angustiada. E depois que eu tenho, ainda eu quero mais e tenho mais angústia. Começa a ficar disfuncional, patológico. Quando é algo consciente e escolhido, então, eu no final de semana, eu gosto de ter vários parceiros. Por exemplo, pode ser um fetiche. É doentio o fetiche? Não. Quem tá envolvido não é menor de idade? Não é com bicho? Tem consensualidade? Você elegeu estar ali, você não deixou de trabalhar, de cuidar do seu filho, de fazer suas coisas normais, naturais, do dia a dia? Então é uma prática sexual, é um fetiche diferente dos padrões normativos. E tá tudo bem. Eu acho legal a gente trazer essa temática porque as pessoas confundem também. Às vezes tem gente que tem mais desejo. Nossa, mas eu me masturbo 3, 4 vezes por dia, eu sou doente. Peraí, você faz isso a hora que você acorda? Você deixou de trabalhar, de comer? Não, tudo bem. O orgasmo é algo benéfico, maravilhoso. E o autotoque, essa autodescoberta, então, impressionante. Que quem geralmente tem essas descobertas vive melhor sua sexualidade, porque consegue conduzir o caminho quando tá nas parcerias, né? Então é legal a gente falar também sobre a sexualidade saudável e sobre outras formas de sentir prazer que não as que estão naquele padrão e que não necessariamente a pessoa é doente, é maníaca ou é ninfomaníaca, por exemplo, entendeu? Para essas meninas, a gente pode desconstruir só o que ela pensa. Toda hora que você faz com todo mundo é gostoso? Ou você tá indo lá por quê? Você acha que é um prêmio? Ou você acha que a gente precisa desconstruir? Geralmente, quando a gente tem essa fala em sexualidade, elas recebem muito bem. As questões em sexualidade, elas geralmente não são muito demoradas. A gente, em 4, 5 sessões, consegue sair daquele estado que a gente julgava que sabia, para falar, olha, dá para olhar para isso com uma outra ótica, e aí tudo fica mais leve. Perfeito. E
Existe um filme que é muito famoso, 50 Tons de Cinza, Uhum. que as pessoas vão pra assistir achando que vão ver sexo, sexualidade, e que aquele homem é super, tipo assim, ele faz como é que ele faz? Tipo, domina, né? Dominador? Essas dom. práticas de BDSM também. Isso. Mas no final, que você vai assistindo, pelo menos eu sempre olho por outros olhos as coisas, né? Eu vejo que no final ele fala que ele foi abusado desde a adolescência por uma amiga da mãe dele. E aí que aquela menina que ele conheceu, a Anastácia, né, no início, ela ensinou ele o que é verdadeiramente amar e o que é fazer amor, transar, sexo, do que a pessoa queira chamar. Porque, na verdade, ele sentia tudo aquilo porque ele aprendeu aquilo desde a infância. Na verdade, na infância, a mãe dele já machucava ele com cigarro. E aí ele deu má sorte de conhecer, né, uma péssima sorte de conhecer, dentro da família que adotou ele, né, uma amiga da mãe dele que começou a praticar sadomasoquismo com ele. Isso. E aí ele começou a levar isso pra vida. Ele começou a ter várias parceiras, elas tinham que assinar contrato. Isso é tudo um filme, uma ficção, mas que no final as pessoas começaram a ir até pro cinema com objetos sexuais. Mas o filme, pra mim, não falava daquilo. Falava do menino ser abusado. Olha que interessante. Interessante Você mesmo. acredita que eu já assisti vários? Eu nunca me ative a isso. Eu só ative. Mas é o olhar. Eu fui pra olhar as questões sexuais, sensuais e eróticas pra me estimular, né? Pra ser um estímulo. Mas olha, você vê como a gente cai. Dentro da gente tem alguma coisinha e até o nosso olhar fica mais sensível. Sim. Foi o que te chamou mais atenção, mais do que as cenas eróticas. É que eu acho que no primeiro isso não fica muito claro, no primeiro. Aí no segundo já vai ficando mais claro. E aí no final eu entendo. Ele só foi uma criança Reproduziu. que teve a mãe, perdeu a mãe, o pai, ou era a madrasta, eu não lembro quem é, mas queimava ele de cigarro. E aí na adolescência ele conheceu a irmã da mãe, que fazia isso com ele. E aí depois ele quis aplicar e achou que aquilo era o estilo de vida dele, que era isso que ele gostava. E ele precisou desaprender o que ele Sim. entendia que era prazeroso pra aprender uma nova E aí, forma. pra deixar mais bonito no cinema, lógico, eles não vão levar um assunto tão a sério, né? Eles botaram ali a Anastácia pra ensinar ele o que é o amor. Foi dessa forma que foi ensinado. Mas pra mim foi mostrado assim, que ele se descobriu que ele tinha sido abusado. E que ela que era, tipo, o certo, assim, do que ele gostava realmente. Você falou uma coisa interessante sobre o BDSM. Eu acredito que o BDSM ainda é uma comunidade muito fechada, muito restrita. Poucas pessoas sabem de fato o que acontece, poucas pessoas sabem que esse mundo existe, né? Que existe o sub, que existe dom, que existem as práticas, né? Eu conheci esse universo ano passado com uma colega, e eu conheci várias pessoas dentro desse meio, né? E eu sempre me questionei de como a pessoa consegue ter... Porque tem os... acho que é building, que são os amarrados, que são os fetiches de olho fechado e tudo. Se isso, de fato, era uma prática prazerosa, igual tem o NIF, né? Que é da faca. E as pessoas gostar de fazer isso de uma forma branda, de uma forma prazerosa e gostosa. E eles chegam a usar até códigos, né? Códigos, eles são... isso é real. É bizarro. Eu fiquei, uau. Tipo, bizarro não. Bizarro Porque é interessante, diferente. muito. Mas eu acho legal trazer isso, porque assim, olha como é importante o conhecimento, gente. Já teve um caso que chegou pra mim, um filho de um amigo, que ele falou, nossa, Lu, vou abrir com você. Meu filho falou pra mim que ele tá sentindo prazer. Ele começou a namorar, que ele só consegue ter orgasmo quando ele tem dor no saco escrotal. Menino de 20 anos. E aí, ele conseguiu verbalizar isso pra mim e eu levei ele num psicólogo, só que ele tá piorando, meu. Ele não quer mais ir pra faculdade, quer largar a menina, ele tava super feliz com a menina, ele tá muito introspectivo, eu tô um pouco assustado, porque... E psicólogo super caro aqui de São Paulo. Falei, olha, ele é especialista em sexualidade, esse psicólogo? Ele, não sei. Eu falei, eu tenho certeza que não. Ele, por quê? Aí ele foi me contar que o psicólogo tava tentando falar pra ele que ele devia de ter sofrido algum abuso na infância, ou que então ele apanhava, porque assim, cada área tem uma construção, né? A psicanálise, ela foi imprescindível, Freud, para descobrir a sexualidade, porque desde que a gente nasce, a gente já tem uma sexualidade, mas também ele estava lá em 1800, alguns avanços e algumas linhas diferentes de pesquisa existiram desde então. Então hoje a gente tem realmente produção falando sobre sexualidade, sobre prazer, desejo, fetiche, que não é tudo patológico e doentio, e é legal a gente desconstruir isso.
né? Porque daí eu falei, olha, igual a ele, tem várias pessoas. Só que como é uma região que vai implicar, por exemplo, em ele ser infértil, talvez, dependendo da aplicação. Porque, por exemplo, nessa comunidade, você sabe aonde você aplica a força, qual que é o tamanho da força, que tipo de chicote eu vou usar no glúteo, qual é o chicote que eu uso no seio. São materiais diferentes, a aplicabilidade da força é diferente. Tudo isso é estudado para quem quer entrar nessa comunidade, quem sente. Então eu falei, ó, eu acredito que ele... E o pai, tipo, tá pai antenado. Falei, ele nunca apanhou nada disso. E ele tá super mal, porque ele começou a querer buscar uma dor na infância. Eu falei, olha, eu vou indicar o telefone de um professor, que foi professor meu, que é daqui de São Paulo, que eu tenho certeza que vai melhorar. 6 sessões, o menino tava ótimo, namorando, nunca mais precisou de terapia. Nossa, que maravilhoso. Porque, na verdade, o que ele precisou? Só mostrar pra ele que falou, igual você, tem outras pessoas que sentem prazer. Assim, Comum, na dor. né? E tá tudo certo. É diferente. É por né? isso que a comunidade BDSM, ela não é tão falada, porque ela é muito... tem muitas pessoas que têm preconceito, ela é muito mal vista ainda pela sociedade, né? Muitas pessoas que acham feio, estranho, e falam, não é normal você gostar de ser amarrado, não é normal você gostar disso, não é normal. Mas às vezes é só um fetiche mesmo, Isso, né? Igual você falou, e num tem todo um patológico. erotismo até por trás de algumas práticas fetichistas. É importante a gente falar. Outro dia eu nunca me nego. Outro dia eu gravei um podcast dentro de um canal que era aberto de um casal swinger. Ai, a gente queria trazer uma sexóloga, meu marido. E eu falei, claro que eu vou. Tudo que eu falei aqui com vocês, eu falei dentro não vou falar rede, mas é a mais famosa, e desse casal que eles falam sobre prática fetichista, que é o swinger, mas eles queriam falar de IST, de proteção, queriam falar de vários assuntos e queriam levar uma sexóloga. E eu falei, eu vou em qualquer lugar onde a gente disseminar informação. Não tem problema, porque é uma prática fetichista. Sim. O pior são as pessoas que nunca conhecem o que dão prazer. Ou o pior é quem sente prazer no que não se deve sentir, né? Então, eu pegar uma criança, ter uma mulher à força, sentir prazer, você tem que desconstruir isso, né? Jovens acham que às vezes é prazeroso só o tapa. Tem mulher que gosta, tem mulher que não suporta. Tem mulher que é romântica, tem mulher que gosta de sensações, tem mulher que gosta de cheiro, tem mulher que gosta do olhar, homem também. Cada pessoa se estimula de uma maneira. A gente precisa entender que corpos e seres humanos são estimulados de maneiras diferentes. E não necessariamente só na genitália, como que a gente entende. Isso também é sexualidade. Como é que eu Sim. descubro o corpo do outro, o meu prazer, me relaciono? Eu falei sobre o filme, né? Porque foi meu ponto de vista, mas eu também acredito que tem pessoas que sentem prazer na dor. E existe coisas que é erotismo, que tem o chicote que bate e não dói. Sim. É só pra você ter A a sensação cena. ali que tá batendo. É por isso que tudo eles uma estudam, encenação. né? Dizem que você tem que Isso. estudar pra fazer Sim. parte dessa comunidade. Exato. Por quê? Porque você tem que saber a faca certa, a vela certa, o Sim. chicote certo, né? Tem que saber. E você tem estágios, né? Você não vira, por exemplo, um dominador do dia pra noite. Você vai conquistando etapas, você entra no zero ali pra você ir conquistando. Até tem sabe quando tem a coleira lá que tem o Sim. nome? Isso aí é o ápice, é tipo a congregação. Eu vou indicar um filme pra vocês. Eu vou indicar um filme pra vocês que eu assisti e que eu consegui entender sobre o BDSM pra você que tá assistindo e quer saber mais sobre o assunto. Chama Amor com Fetiche. Você já assistiu esse Não. filme? Chama Amor com Fetiche. É de um um homem sub, e uma mulher descobre que ele é sub e ele pede pra ela ser dom. Porque eles não precisam ter relação sexual. O fato dele ter o fetiche não vincula o ato sexual entre os dois. E eu consegui ter uma clareza um pouco melhor sobre o BDSM. Amor com Fetiche. Assistam pra vocês entenderem, se vocês tiverem interesse no assunto. Uau, é que a gente já foi até pra vários caminhos. Mas tudo isso, educação sexual é tudo isso. Vendo Falando tudo, em filme vendo também. tudo isso, amiga, tudo é questão de informação. Porque do jeito que eu falei no filme, não sei se você entendeu. A mulher abusou dele e depois ele criou isso. Ele nunca buscou informação, pelo menos o que eu entendi. Isso, tipo, a pessoa gosta, ela vai lá, assiste, começa a ir na comunidade. É tudo questão de informação para a pessoa Exato. sentir prazer. Em todos, eu acho que, âmbitos da nossa vida, né? Sim. Pra tudo. É tudo a gente se conhecer e ir atrás. Eu Se capacitar. também, você como sexóloga, acredito que é muito interessante a gente falar. É verdade que uma pessoa que é viciada em pornografia, ela tende a ter a capacidade dela mental reduzida? Uma pessoa que ela é viciada em pornografia. Então, na verdade, assim, todos os vícios são muito ruins, né? E vale, como você falou de vício, vale a gente lembrar também um dado importantíssimo, gente. Existem pesquisas que mostram que a cada 10 pessoas viciadas, 8 se viciaram antes dos 15 anos de idade. Uau. Então, assim, você experimentar uma droga, uma bebida, qualquer outra coisa viciante, dopaminérgica, aos 30, 35 anos, o seu córtex frontal, essa parte de tomada de decisão, tá formado. Então, você pode experimentar e falar, até que foi uma sensação legal, mas
eu quero, ou eu quero amanhã. Você não tem uma dependência. Antes disso, o nosso cérebro é como se fosse aquele cimento molhadinho que tudo que a gente pisa fica marcado, especialmente do adolescente, com várias conexões cerebrais, ele tá muito propício aos vícios. Por isso que é tão importante a adolescência ser assistida, porque os vícios vão se instaurar nessa adolescência. Então, se eu não dou pro meu jovem, por exemplo, outras fontes dopaminérgicas, vamos fazer esporte, vamos fazer ação social, vamos nos engajar em alguma coisa bacana. O jovem é uma Ferrari cheia de energia, ele precisa de coisa gostosa, de curiosidade, de diferença. Se eu não dou essa opção, esse leque, eu posso ir para coisas destrutivas, como o álcool, como o tabaco, como drogas, ou como o excesso descontrolado, por exemplo, de acessar pornografia. E até a prostituição. Ou também até a prostituição. Então, o vício da pornografia, com o avanço da tecnologia, obviamente, esse é um fenômeno que não existia, né? Porque quando eu tinha 20 anos, 16, o menino precisava comprar uma revistinha, você não tinha tanto acesso à imagem. E hoje tem até um documentário muito bom no Netflix sobre vício de pornografia, não me lembro o nome, mas eu posso depois passar que você manda lá. Interessantíssimo. De meninos que estão em tratamento, que não conseguem, que estão no meio da aula e eles saem toda hora para ir no banheiro. Então, como é importante, por exemplo, educadores saberem disso. Você vê que toda hora um menino, uma menina quer sair da sala e quer ir no banheiro. Tem uns que vão lá só pra se manipular, né? Durante a aula, enfim, porque de repente acho que ali tá seguro. Essa pessoa que tá muito viciada, é importante a gente saber que ela não está tendo de outros lugares. Tá? Então, por exemplo, eu não faço um esporte, eu não tenho uma família funcional, eu não sou assistido, eu não tenho um olhar, eu não tô num colégio bacana, eu não tenho amigos legais, minha vida... Aí, obviamente que eu tô ali aquele prazer dopaminérgico da masturbação, de um conteúdo erótico, nossa, me alivia. Aí daqui a pouco eu caio de novo naquela sensação, nossa, minha casa é um horror, minha escola é chata, vou me masturbar de novo. Você começa dando aquele alívio, porque vai aliviar. A gente falou aqui da potência do orgasmo, né? Vai liberar esses hormônios que dão esse relaxamento. Só que quando essa mente não tem outras coisas para se ocupar, e aí você começa essa dopamina vir só desse prazer da pornografia, você cada vez vai querer mais daquilo, como poderia ser uma droga também. Né, que tá dando essa sensação dopaminérgica. Então, vale a gente ressaltar que a gente precisa promover uma ambiência para esses jovens de coisas diferentes, então, prazerosas. Um adulto viciado em pornografia pode ter começado ainda na adolescência. Muito provavelmente começou na adolescência. Perfeito. A grande maioria dos vícios, em geral, que você falou de vício, e vício geralmente não é um vício só em alguma coisa, né? A compulsão, geralmente, ela vem com outras. Compulsão alimentar. Uma hora é o alimento, outra hora é o sexo, outra hora é o exercício, outra hora é ficar muito magra, outra hora... A pessoa que é compulsiva, ela tem esse transtorno de compulsão. E você acredita que um pai também que restringe muito um filho, você não pode ter acesso, você não pode isso, mesmo que depois dos 15 ela pode vir a se viciar ainda por conta de não ter experimentado isso antes e querer provar de tudo? Por exemplo, a pessoa às vezes cresceu dentro de uma igreja e ela fazia aquilo e era aquilo e a vida e o pai, a mãe era aquela vida. E chega a vida adulta e ela quer, tipo, sair daquele ambiente e experimentar coisas que ela nunca experimentou antes. Ela também está vulnerável a se tornar viciada? Com certeza. Com certeza, porque já é um cérebro não funcional. Né? A gente costuma falar, o cérebro ele é treinado, ele tem plasticidade. É importante a gente dar para os nossos filhos, a gente tem que toda hora dar tudo? Claro que não, porque esse cérebro precisa ter cortisol, que é aquela coisa, minha mãe não me deu, eu podia... Essa coisa da falta, é necessário você não ter tudo. A criança tem que aprender a lidar com o não, com a exatamente. frustração. Com também o tédio, que é muito importante ela ter momentos de tédio. Agora, assim, a maioria dos vícios se dão antes dos 15, mas não necessariamente todos. Tem pessoas que podem se viciar, tem pessoas que aos 30 anos vão usar uma droga pela primeira vez e aquele cérebro dela se conectou com aquela reação química e ela vai precisar daquilo sempre. O que é importante a gente saber, a gente não sabe como o nosso cérebro vai reagir de acordo com alguma imagem. Por isso que é importante a gente treinar coisa boa. Nossos filhos vão acessar pornografia, conteúdo erótico? Vão. Mas se eu não oferecer mais nada pra ele acessar isso, vai ser maravilhoso. Como se eu ficar, por exemplo, só no TikTok o dia inteiro é saudável? Não. O meu cérebro perde já foi comprovado que ele perde a capacidade de concentração. Né? Então, vai que eu quero um filho. Por que eu tenho que controlar você, mãe? Mas você só deixa eu jogar 1 hora só? Mas porque você é chata. Sou chata, mas eu te amo. Por eu te amar tanto, você vai usar. Por quê? Porque, filho, eu não sei o que você quer ser no futuro. Vai que ele quer ser médico, quer sei lá o quê, e ele precisa ter foco, ele precisa se concentrar e conseguir ficar 3 horas sentado estudando. Se o cérebro dele só tá acostumado com isso, ele não vai conseguir. Então, assim, o que eu faço agora na vida dele vai impactar lá na frente. Perfeito. E talvez eu vou prejudicar o futuro dele, porque eu, como adulto responsivo, não soube dar limite. Falar, não, você não vai ficar rolando a câmera 3, 4 horas do dia, porque vai impactar o seu cérebro.
Verdade. Posso fazer uma última pergunta ainda? Pode, Certo. ainda estamos no coisa tempo. boa, né? É Tudo porque, assim, isso é ó, sexualidade. Eu sou atriz, né? E eu, no meu ramo de atuação, a gente sempre estuda as vertentes que esse universo traz pra gente. E um debate que a gente tinha muito dentro das artes cênicas, eu e minhas amigas, a gente até fez uma pesquisa sobre isso, é que tem muitas atrizes que elas se tornam atriz pornô, e a gente descobriu dentro desse mercado que muitas vezes a atriz pornô sofre abuso dentro do set de gravação. Onde elas pedem pra parar porque tá doendo, porque tá desconfortável. E eles continuam filmando porque aquilo Vai vender vai mais. vender muito, né? Já chegou casos pra você, alguma atriz pornô já chegou a te procurar ou a já relatar alguma história pra você sobre esse cenário? Não. Não, mas super curioso isso aí. Interessante. Nunca chegou. Nunca tinha pensado nisso, amiga. Foi uma das pesquisas mais interessantes que a gente fez, porque a gente fala sobre atriz, sempre parte pro filme, cinema, teatro, e a gente entrou dentro desse universo, e foi o primeiro contato que eu tive, e eu achei, assim, bizarro o fato de que o set de gravação é um dos lugares onde as mulheres sofrem maior abuso sexual. Olha. Porque elas estão expostas, porque elas escolheram estar ali. Então, já que você tá aqui, eu vou Já terminar. que você tá aqui, e aí às vezes tá doendo e o cara é pra machucar mesmo, ela tá pedindo pra parar, mas aquilo, o para é prazeroso pra quem tá assistindo, né? Então ele não para. E tem muitas que apanham de verdade, que o cara machuca de verdade. E que não era, que tipo, o cara... combinado, vai, antes disso. Não era Olha, nada combinado. Então, nunca. tem muito, muito caso de... Nunca recebi, atriz. mas vou aproveitar já que você falou disso, porque existe, assim, a gente tem um grande problema das mulheres, que foi o que eu comecei a estudar lá antes de estudar abuso, que é essa coisa do desejo, de não ter desejo, de não sentir prazer. E tem uns filmes, não é brasileiro, chama Erika com K. Lust. Ela é uma produtora de filme erótico, de conteúdo adulto, feito por... toda a produção é de mulheres feministas, todo o filme é feito por mulheres, para mulheres, numa pegada de mulher. Porque, na verdade, assim, a gente precisa fomentar o nosso cérebro para pensar em sexo, para ter desejo. Então, assim, como é que eu faço? O desejo espontâneo existe? Quando a gente tem 17 anos, talvez com muito feromônio, que você fala, eu quero toda hora. Depois, a gente vai perdendo esse excesso de feromônios e o desejo espontâneo é quase raro, mesmo com níveis de testosterona equilibrados, porque o desejo tá aqui, ó. No Na cabeça. cérebro. 95% é pensamento e 5% é fricção, a gente costuma falar. Então, cabeças que pensam em sexo vão ter mais vontade. Logo, se estamos num país onde meninos sempre foram estimulados a pensar em sexo, não é só por causa da testosterona que o homem quer mais sexo, é porque ele foi educado, a mente dele, a pensar em sexo. E mulheres ao contrário. Mulheres, geralmente, eu costumo falar para minhas amigas, eu tenho um grupo que eu mando vídeo às vezes pra galera, quem quiser participar. Porque eu falo, gente, como é que vocês se motivam, né? Como é que faz pra manter isso equilibrado? Se a gente pensa no grupo da mãe, eu só tenho grupo de mãe, da escola, dos BOs pra resolver, abuso, fala, nossa, como é que eu vou me estimular? Você precisa ter um estímulo, o cérebro precisa pensar. Então, em algum momento da semana, a gente tem que estimular esse cérebro a pensar em sexo. E homens sempre foram estimulados. Logo, conteúdo erótico, não é que toda... Eu gosto de defender, eu não defendo a pornografia, eu defendo o conteúdo erótico feito pra ajudar a gente a fomentar o nosso cérebro pra ter desejo. É uma coisa. Então, é funcional. É consciente. E existem filmes maravilhosos produzidos pra nós, porque nem toda mulher gosta de ser a submissa, a que apanha, a que toma um negócio na cara. Tem mulher que não gosta, tem mulher que ama, tá tudo bem, né? E existe essa produção que é de mulheres feita pra mulheres, que chama Erika Lust. Os filmes têm uma pegada muito legal. Geralmente as mulheres são empoderadas, elas são a chefe. Esse Querendo lugar ou não, ter outras mulheres no set de gravação resguarda o Só fato de tem que mulher, para, tá doendo, e outra mulher ter aquela empatia de falar, para, tá doendo. Que eu acredito que um cenário onde todo mundo é homem e tá todo mundo sentindo prazer naquilo, a mulher vai mesmo continuar sendo abusada e machucada, né? Que eu acho que é a pior parte. Exatamente. Esse, pra mulherada que quer ver, é legal, não é um conteúdo que tá disponível, tem que pagar e é em dólar, mas às vezes tem só aqueles comecinhos, sabe, de 1 minuto. Por exemplo, a mulher trata desse corpo da mulher, de todas as mulheres. Não é só aquela mulher magrinha com bumbum perfeito, a mulher de verdade. O corpo sensual, o corpo que tá pro prazer, é o corpo que se permite sentir prazer. Então, as atrizes pornôs são indianas, mulheres negras, mulheres de todas as espécies, de todos os tamanhos, de todas as estruturas, circunferências, justamente para mostrar que toda mulher merece e pode ter prazer. É muito legal. Eu vejo que homens que é viciado em pornografia, eles colocam como se fosse aquela expectativa, às vezes, no sexo que vai com a mulher, e eles se frustram também por causa disso. Porque eles pensam, às vezes, que é só sempre rosinha,
porque é o que vende, né, na internet. Às vezes que o negócio dele não é tão grande, o pênis, e aí o dele não é do tamanho do filme, mas às vezes aquilo não é real. E aí ele pensa, tipo assim, eu não sou tudo aquilo também. Isso impacta negativamente também. Sim. Do mesmo jeito que alguns vão, né, e quer mais, outros ficam, não sei, não é assim. Aí vê a mulher, ela tem celulite, ela tem isso, ela tem aquilo. Só porque no filme tá tudo perfeito. Então, isso que é bacana. Por isso que a gente tem que desconstruir essa indústria de que existe o corpo que é o corpo sexuável, que é o corpo desejável, né? Todo corpo pode ser explorado, pode dar prazer. E isso também é educação sexual. Porque o homem, coitado também, muitos deles, também nasceram nessa cultura de que ele foi obrigado a ter relação porque o pai levou ele para algum lugar, sem ele estar com prazer, sem ele estar preparado, sem ele estar emocionalmente ou fisicamente com vontade, né? Então, também são abusos, né? Quando a gente faz isso para os homens, a gente também tá ali judiando. E eles, às vezes, vêm dessa cultura. Como a gente vai mudar isso? É desconstruindo. É a gente batendo nessa tecla, é trazendo informação sobre sexualidade nas ambiências, falar disso na mesa de casa, falar aqui no podcast, falar na escola. É claro que a gente vai falar de acordo com a faixa etária, com a fase, mas, assim, a partir da adolescência dos jovens, a gente fala abertamente sobre isso. Porque as meninas trazem isso também. Eu atendo meninas que, às vezes, começam a prática pelo sexo anal porque elas falam que querem casar virgem. E elas já ouvi muito. Elas fazem sexo anal e oral, mas o vaginal não, porque, não, mas eu vou casar virgem. Ela vem desse conceito e ela acha que tá tudo, que ela tá resguardada, que ela tá protegendo sei lá o quê. Principalmente, né, dentro da igreja. Entendeu? Acontece muito das meninas não fazer acontece muito, eu sei disso, eu recebo. Vaginal e fazer o porque anal. Elas acreditam que elas ainda vão estar puras, porque ainda tem essa ideia, a gente precisa informar, porque também o sexo anal é um dos mais propícios, por exemplo, a você ter ST, porque ali tem mais fissuras, então você tem que educar, por exemplo, as jovens sobre sexo anal. Se você Infelizmente, não quiser... muitas pessoas, homens também, voltando para o abuso sexual, eles acabam praticando também o abuso sexual pela parte anal, porque se aquela menina fizer uma denúncia, né, e aí tem como fazer os exames e tem como comprovar que ele realmente tirou a virgindade dela, que realmente... E pelo ânus tem mais dificuldade, né? Então, se a gente for pensar na parte biológica, por exemplo, de virgindade, existem mulheres que nascem, isso já foi um problema muito sério no passado, viu? Porque o ímen, ele tem uma fissura e ele é elástico. E imagina que antigamente mulheres às vezes voltavam pra casa dela quando casava e não apresentavam um lençol com sangue. Isso é real, aconteceu aqui no Brasil. Eu ia falar isso mais cedo. Que isso era, tipo, a mulher não é virgem porque a mulher não é sangrou. Virgem porque não sangrou. E aí você acabava da noite de núpcias do seu casamento, o marido te devolvia como se esculachada pra sua família porque você não apresentou um lençol com uma mancha de sangue. E, gente... Só que não tinha essas pesquisas que tem hoje. Mas hoje a gente sabe que a membrana, que é o ímen, não sai sangue da membrana. Ela, imagina um elástico, tipo uma bexiga. Então, dependendo do tamanho do pênis, a primeira vez vai ser tranquila, vai entrar e vai sair, não vai doer porque ela tá preparada, não vai sangrar, porque a musculatura dela não tá relaxada e não feriu nenhum vasinho, né? Então, na verdade, não tem como provar se rompeu ou não o ímen, porque o ímen tem um buraco já ali, a grande maioria, né? Então, isso caiu por terra já isso, de alguns conceitos religiosos, porque isso é biologia, mas existe o conceito emocional, social, sobre a virgindade, essas questões. Na verdade, o ânus, ele tem também, ele é elástico, mas ele tem muita fissura. Então, como ele volta e fica bem apertadinho, provavelmente se tiver uma situação que foi dolorida, mas ela não vai ficar ali depois tão exposta, porque ele consegue, rapidamente ele recupera ali, né? Tanto que a gente consegue, depende do tamanho das fezes e tal, é uma coisa que você vai e ele volta dessa elasticidade, né? Mas eu acho que é muito mais também para não ter a gravidez, ou essa coisa do anal ser mais... Existe essa questão social, né? Com ser mais rude, ou ser mais cruel, mais pervertido. Existe ainda essa desconstrução sobre o sexo anal. Bom é que você navega pelos dois ambientes, né? Porque você fala sobre o prazer e sobre a dor, você fala sobre a mulher se sentir desejada, é aquela mulher que foi abusada e que não consegue ter isso. Então é muito bonito o seu trabalho, é muito bacana, porque muitas sexólogas não entram nessa vertente da dor. Elas focam mais sempre no prazer, né? E eu acredito que trazer esse momento de dor, falar sobre esse assunto é muito importante para abrir a mente daquela mulher adulta que não tem prazer. E aí, opa, peraí, não tô sentindo prazer por conta do meu passado.
Então, muito E bacana. é isso, né? Gente, chegou ao final. Voa, né? Com muitas coisas ainda pra falar, mas... A gente volta, é Volta, só chamar né? que a gente volta. E eu fiquei muito feliz de te receber, a Paula também, né? E, amiga, deixa suas redes sociais pro pessoal seguir, já fala aí. Fala Bora pra lá. câmera. Instituto Happy, então é Instituto HEPIM. O meu particular é Lu Cabral, sexóloga. Também, se qualquer pessoa ficou com dúvida, pode chamar no direct, a gente faz enorme prazer. Se você tiver qualquer caixinha, qualquer pergunta que você acha que é mais pontual, manda bala que a gente responde. Eu vou ficar feliz de ter vocês por lá. Qualquer assunto de corporeidade, sexualidade, pode me chamar que a gente tá junto. Muito obrigada. E é isso, gente. A gente finaliza mais um Pod Mood. E agora vocês vão ter o rostinho da Paula aqui nos próximos episódios, né? Na temporada. E a gente finaliza com esse gostinho de quero mais. Ah, que delícia! Muito obrigada pela sua participação, Lu. Foi um prazer conversar com você, expandir a nossa consciência um pouco mais sobre um assunto tão importante. Muito obrigada por usar a sua voz para falar com crianças e adolescentes. A gente precisa de mais ser humano como você. Muito obrigada por me apresentar ao Instituto Happy. Com certeza, Só a partir de agora, eu vou falar sobre isso. E se o convite para a embaixadora é real, pode saber Já que eu vamos gravar um acertei. vídeo. Já tá Obrigada. gravado aqui, ó. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, gente, pela Obrigada. participação de vocês Obrigada, aqui. gente. E até o próximo episódio. Vamos dar todo tchau para aquela câmera? Ah, gente, peraí. Só um minuto. Tava tão interessante o assunto que eu esqueci. Já, se você gosta desse estilo de vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, que é pod_mood, tá bom? É @pod_mood. Em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Kawaii, né, amiga? Kawaii. Eu estou aprendendo um pouco a falar, gente. Mas é isso, vamos agora dar todos tchau. Tchau, gente. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Beijos.